falar dele mesmo, né, gente? Então, vos apresento Aulício Júnior. Por favor, fale mais um pouquinho de você, conte um pouquinho quem é o Júnior, quem é o Aulício, como que você gosta de ser chamado, na verdade, né? Fala um Boa pouco pra noite, gente. gente. Boa noite, telespectadores aí do Papo Caboclo Podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela receptividade calorosa, por terem me convidado para participar do podcast. Bom, como já disse, né? Aulício Junho. Tem apelido até de infância, Lico. Se vocês quiserem me chamar também, tá tudo bem, tá Por tudo que certo. Lico? É um apelido que meu pai trouxe da infância dele, e por eu ser muito ligado a ele na infância ali, eu acho que também pegou. Então era o Liquinho que ficava ali, então cresceu. Tem algumas pessoas da minha família que me chamam de Lico. O pessoal da rua, por exemplo, lá de casa, me chama assim. Aí o pessoal da faculdade profissional já me chama mais de Aulício, e os familiares mais próximos é Júnior. Entendeu? Então, os mais íntimos, Júnior. Eu tenho 3 nomes, eu tenho 3 passaportes. Eu tenho... Nunca chamado de Juninho, nada. Às vezes, tem. Liquinho, licuzinho, licuzão, depende, é gosto. Show de bola, show Eu de tenho um amigo bola. que ele só me chama de licuzão. Então, assim, não tenho problema com o nome, Que não. Pode Tá bacana, chamar. valendo, que tá bacana. valendo. Qual é o nosso tema hoje, Lúcia? Nosso tema é inovação, empreendedorismo. Eu queria começar fazendo uma pergunta bem bacana, que assim, na sua trajetória, seus seus anos aí, eu quero que você fale um pouquinho do seu empreendedorismo, quando você começou, aí a sua trajetória, seu aprendizado. E eu já começo deixando aqui para vocês o seguinte: quem aqui já comeu ou já ouviu falar no Rei de Churrasco aqui em Manaus? Aí vocês que estão nos ouvindo aí, por favor, comentem. Mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho. Aulício, fala um pouquinho da sua trajetória para nós, para que a gente possa entender melhor essa sua caminhada. Bom, eu comecei minha vida empreendedorística, né, que a gente fala, muito cedo. Eu acho que se eu tive... Acho que uma assinatura na minha carteira de trabalho foi do meu próprio pai, né? Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tive uma assinatura, eu acho que eu tive a carteira assinada. Mas depois logo não me dei muito bem trabalhando nesse formato. Eu sempre fui motivado a muito cedo querer buscar o que era meu, né? Bacana. Querer sair muito, muito dali, porque a gente, quando fica muito ligado à família, ligado ao pai, a gente percebe que há uma zona de conforto que acaba te travando para muita coisa, né? E eu já cresci assim. Quando eu cresci, eu já falei, eu não quero isso aqui, eu não quero trabalhar de escritório, eu não quero isso. Meu pai era dono de escritório de contabilidade, né? Então, eu acabei formando em contabilidade, vamos dizer que meio que a contragosto, né? Você já vem de Mas uma vida empresarial, então, já né? vim de uma vida de, Com de seus empreendedorismo. pais. Meu pai era bancário, né? Meu pai foi bancário do Banco Banespa durante 20 anos, né? E também passou... Eu tive um aprendizado com meu pai muito grande nesse sentido, porque meu pai sempre foi funcionário privado, né? De banco, né? Sim. Trabalhava muito, eu não via quase meu pai quando eu era pequeno, né? Então a gente ficava mais com a minha mãe ali, eu e meu irmão, né? Então, eu vi meu pai trabalhando muito até um certo tempo que a minha mãe divorciou dele e tal, e ele teve uma proposta para gerenciar o banco do Banespa fora, em São Paulo, onde o banco estava fazendo a conversão para o Santander. O Santander estava comprando o Banespa. E aí meu pai foi chamado para gerenciar esse banco. E na época ele não queria ficar longe de nós. Então ele falou, poxa, eu tinha que decidir nisso. E ele ficou entre a cruz e a espada ali, eu lembro da época. Esse foi um grande momento da minha vida que me ensinou a ser o pai que eu sou hoje. E meu pai, naquele Então, momento, me ensinou a não abrir mão das convicções dele. Por exemplo, de ter os filhos dele por perto, né? Então ali ele decidiu ficar, né, contra pedir demissão, ficar e ter que mudar a vida dele, porque a vida aham. toda ele foi empregado. Imagina que naquele momento ele tinha que se dar conta de ter que abrir um negócio para ele cuidar da vida dele e da Da família e ficar família. perto dos filhos. Assusta. Assusta, assusta. Mas ali ele me deu a segunda lição de vida, que é sobre justamente a vida, ela não é feita de momentos confortáveis o tempo todo. Algum momento da vida você vai ter que arriscar. E ali ele me deu essa lição, né? Duas, uma seguida da outra. Uma como pai, né? Independentemente da circunstância que passe, ele vai lá e assume a E bronca assumir. e resolveu ficar ali. E a outra como o cara disruptivo, que era empregado a vida toda e do nada ele resolveu abrir um escritório de contabilidade, porque ele entendia, ele era formado em contabilidade, mas trabalhava no banco. E para tocar o negócio dele, graças a Deus foi um sucesso. Meu pai teve muito sucesso no escritório de contabilidade. Eu acredito que ele construiu tudo que ele tem com o escritório de contabilidade dele, né? Qual Mas o eu nome não me dele? via. É a Ulisses também.
Mas eu não me via naquele local, né? Só que ele falou uma frase uma vez para mim que ele falou assim, meu filho, se você quiser fazer contabilidade, você está empregado. Aí eu ficava assim, eu pensei, pô, eu não quero ficar desempregado, né? Eu vou fazer contabilidade. Então eu fiz contabilidade, mas aí depois eu descobri que passei 5 anos, fiz contabilidade, formei contabilidade, depois iniciei direito, fiz pós-graduação em editoria contábil. E quando eu fui ver que não era, estudei durante, acho que uns 2, 3 anos para a Receita Federal ainda. Cheguei a bater na trave do concurso de 2005 na Receita Federal. E aí eu ia fazer o de 2009, estava estudando, porque eu falei, pô, bati na trave, eu vou passar no de 2009. Mas eu me via numa situação ali muito, como é que eu posso dizer? Não preenchido, sabe? Tu tá realizando um trabalho, mas não é aquilo que te motiva. E eu sempre acreditei que empreender é algo que vai. Eu tenho um lema, né? Eu falo que empreender é algo que transforma vidas. Porque empreendedorismo é você levar valor para a vida do outro. É você levar valor para o meio que você está. Tanto faz se as pessoas que trabalham com você, os teus stakeholders, né? Os fornecedores, os clientes, a comunidade, né? É, as pessoas que precisam de você, os familiares daqueles que ali estão. Então, sempre acreditei muito nisso. E trabalhar no escritório de contabilidade não é que não tinha isso, até tinha. Mas eu trabalhava com pessoas de médio para alto nível de intelecto. Pessoas que tinham uma faculdade, que tinham uma vida já segmentada, digamos assim. Então, parece assim que eu não agregava muito na vida daquelas pessoas. Pelo menos era o que eu sentia, né? E também, os meus clientes, a maioria deles, e o Alisson até pode falar sobre isso, que ele trabalhou comigo, eles não trabalhavam de forma correta. E eu sempre fui um cara muito correto, tentei ser muito correto, muito justo. Não sou 100%, né? Mas a gente tenta. Quando eu via os meus clientes trabalhando de forma errada, e eu não conseguindo levar aquilo que eu queria levar, eu ficava me questionando. Falei, pô, por que os caras me pagam para fazer a contabilidade deles se eu faço tudo errado? Os caras me pagam, eu faço a contabilidade errada, eu finjo que trabalho, eles fingem que me pagam e a gente segue. É o Vampeta da vida. Imagina isso. Isso para mim chegou num momento de colapso, de pensar, pô, não estou fazendo uma coisa que agrega para mim, nem para eles e nem para meus colaboradores. A gente está só rodando, girando essa roda de, vamos lá, pegar o dinheiro para pagar a conta. Não tem nada contra isso. Como eu sempre falo para meus colaboradores, cara, se você tem um emprego que você, desculpa a palavra, mas se você acha que o teu emprego, que tu tá um emprego de merda, então faz de tudo para que você use esse emprego como alavanca para buscar algo melhor para você e entregar isso para quem está lá fora, porque às vezes quem está lá fora é o emprego dos sonhos. Né? Aí o cara tá ali reclamando do emprego dele, é um Só emprego empatando. só empatando a vida de quem está lá fora. E ele tem que Tá liberar muito esse sonho de pesado. alguém para ele buscar o dele. Então, às vezes, o cara fica anos e anos ali fazendo um negócio e aí não tem aquela alavanca, sabe? O feeling, O né? feeling Aquela... de vou sair dessa zona de conforto. Porque tudo é uma zona de conforto. Entendeu? Tudo é uma zona de conforto. Se você está hoje numa zona. Eu me peguei um dia desse e pensei, cara, estou numa zona de conforto, eu preciso modificar isso aqui, eu preciso sair disso aqui. Aí depois em outro capítulo a gente Mas fala tem sobre isso. zonas que são boas. São, Que é necessário ter um conforto. sim. Porque meio que você perde a beira, né? Você fica meio, não, isso aqui não tá me deixando muito. Passo para outro. Passo para outro. Eu acho que alguns são bons. Mas eu não estou falando de conforto material. Eu estou falando de conforto. É, é um conforto comportamental. É algo que você busca para você realmente Evoluir agregar. como Como pessoa. pessoa, como Ok, espírito, como ok. ser Sim, humano, sim. entendeu? Porque o conforto espiritual, nós como empresários, a gente busca ele sempre, mas vai chegar um momento que tu vai alcançar. E aí, qual vai ser o É esse próximo o conforto, patamar? quando você fala, eu É, alcancei aqui, pronto, tô eu já aqui. alcancei, eu tô de Estagnei, eu boa, tô de boa, tô né? caminhando, tô caminhando. Epa, para, já tem um tempo que eu não tô fazendo algo diferente. É, Já alcancei o que eu quis, mas não é só isso que eu quero. é. É isso que você tá E aí, falando. quando você alcança o conforto material, a tua plenitude financeira, vamos dizer assim, você vai se perguntar em algum dado momento que a vida não é só isso. Existem mais outras coisas a se fazer. E isso vai começando a te cutucar, porque aí nós vamos entrar em outras searas, mas nós somos a essência divina. E por nós sermos a essência divina, a essência de Deus, nós vamos a Ele. Nós viemos dele e vamos voltar para Ele. Então, em algum dado momento desse caminho, nós vamos se conectar e vamos ter de fazer algo que engrandeça a nossa vida. Então, é sobre esse conforto que eu Sim. falo, sabe? Entendi, entendi. Da gente realmente sair. Então, há esse start, esse estalo para que você possa sair disso. E eu acho sempre bom você ter que buscar algo relacionado a isso para você alcançar suas metas. Tanto faz ser metas. E aí não é só financeira,
Meta financeira, meta espiritual, meta profissional, né? Metas de viagem, família, Uhum. relacionamentos, todas as áreas da sua vida, né? Inteligência emocional, agora que se fala muito, Você né? fala É. muito, é verdade. Relacionamento, Você inteligência falou uma emocional. coisa bacana aqui, você falou ali que quando o seu pai tinha um escritório, que você estava ali já estudando e tudo, trabalhando, você teve um momento, um dado momento ali, aonde você percebeu, você falou, não, peraí, meu pai já tem tudo, mas não é isso mesmo que eu quero. Será que é isso que eu quero? E foi ali que você acredita que Deus está achando onde você falou assim, não, eu quero algo diferente. Você falou que estudou, formou, graduou e tudo. E quando foi que você falou, peraí, agora eu vou pegar o que eu tenho aqui e vou investir em algo? Seria que uma franquia nisso? Como é que foi o momento de você escolher algo? O Sua start. primeira empresa, aí você falou assim, de fato essa eu vou investir e vou fazer com que aquilo que eu via no do meu pai ou ali com os colaboradores, isso não vai acontecer na minha. A gente tem os erros, mas o momento, onde foi ali esse Essa é início? uma pergunta interessante, que ela me remete a várias, acho que várias coisas naquele momento que realmente me peguei pensando nisso. Mas quando eu fui, eu não fui por isso. Mas no meio do caminho eu me encontrei. Porque quando eu estava no escritório ali, que eu não via sentido continuar ali, eu tinha esse cliente, que era o Rei do Churrasco. Já era cliente da nossa carteira há 10 anos já, Uhum. né? E ele estava passando por uma dificuldade financeira na época, né? E aí eu ajudei ele até a tentar fazer o transpasse da marca, do ponto. Sim. Na época até conversei com grandes players do mercado, mas sem Uhum. sucesso, porque ele era um dos meus clientes que não declarava quase nada, então ninguém acreditava, né? Então se você vai, eu tenho um balanço, eu declaro X, mas na verdade eu faturo 2x. E aí ele falava que faturava 2x, o cara, mas tu tem aqui declarado isso, como é que tu consegue? Então, essa é a primeira lição de um equity de uma empresa, né? Do valor da É empresa. o erro de muitos que estão por Mano, aí, né? muitos pequenos, médios, acho que 80, 90% dos empresários cometem. Se ele está tudo bem, porque a gente vive num país que suga muito, né, nessa questão tributária, de obrigações acessórias. Então, o empresário ele faz isso como meio até de sobrevivência dele, pra ele sair disso. Eu fiz isso também, entendeu? Então, assim, não dá para julgar. É o país mais hostil que tem para se empreender hoje é o nosso país, né? Então, tem até um ditado que falam que se você empreende aqui, você empreende em qualquer lugar do mundo. Na verdade, já ouviu falar isso? Aqui não é É. nem uma questão de universidade, aqui é um doutorado, É um PhD PhD. em empresariado, sem mentira nenhuma, sem direito tributário. Você entende? Você virou PhD em direito tributário, porque o que você tem que pagar de É tributos a aqui. maior carga tributária do mundo. Se a É, gente perde para, é, a gente perde para, perdia, na verdade, é o primeiro, né? É, isso mesmo. pesquisa aí, RP. É, eu acho que é o primeiro, de fato, de fato. Nós Eu queria somos. entrar num assunto. Você falou uma coisa sobre o comportamento, né? O comportamento, tu teve aí um start. Eu acho que tu não chegou a concluir. A Lúcia fez aquela pergunta, acabei não concluindo a Uhum. pergunta Quer dela. concluir para poder fazer a Conclui, pergunta? Conclui Conclui. que eu por te favor. pergunto Que é depois. justamente isso. Então, quando eu fiz, eu não consegui vender o rei de churrasco para ele, não consegui ajudá-lo. Eu falei, eu não queria perder o cliente. Eu falei, pô, seu Francisco, eu não estou feliz aqui. Eu tô querendo já me desfazer daqui e tal. Aí perguntou, e o teu pai? Então, não, depois eu resolvo isso, eu vou. Mas assim, vamos fazer um negócio bom aqui, o que que você acha? Eu era o contador, então eu sabia o que ele Os Mas faturava. tu números. sabia, já trabalhou com isso antes? Nunca tinha Foi teu trabalhado. primeiro Foi, contato. foi. Ele era o escritório onde que era do pai dele, onde ele já trabalhava, já atuava ali na área, era cliente dele, o Rei de Churrasco. Eu quero ouvir essa história, tá? Acho bacana. Ele era E nosso aí ele cliente. percebeu que ele já estava falindo, seria Ele estava passando por uma uma dificuldade dificuldade financeira, financeira muito né? grande. Pessoal, não era nem Pessoal. da empresa, tá? Era pessoal. Ele misturava. eh, Ixi, pagava as ele misturava as contas. coisas da empresa com a. E Isso também é outro erro de 95% das verdade, pessoas, entendeu? Isso é um verdade. princípio da contabilidade que a gente chama princípio da entidade. Uhum. Que logo quando você entra na contabilidade, você aprende isso na contabilidade gerencial. O princípio da entidade diz que não se pode misturar patrimônio dos sócios com patrimônio da empresa. Então, isso é um princípio que, inclusive, a Receita Federal leva muito a sério. E ela às vezes, glosa quando você tira dinheiro, né, da conta da empresa, fingindo ser seu, para Uhum. depois você dizer, mas é uma retirada de prolabore. Então, se é uma retirada de prolabore, é uma retirada indireta de prolabore. Então, você vai pagar por isso. Então, Uhum. e ele sofreu muito com isso. Ele E fazia tu que isso se virava nos 30 para poder. com todos os clientes, não era só ele não, entendeu? Era todos os clientes. Tinha cliente que Meu chegava, não, Deus. se a bronca chegar aqui, deixa comigo. E aí chegava. Chegava ele ia lá, dava um negocinho, um guaraná pro fiscal e tal. Meu Era assim, né? Deus. Fazia isso. E aí Essa eu é a realidade. ficava assim, cara, os caras me pagavam, né? Eu, pô, ganhava bem, eu tinha uma vida legal, mas eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, sabe? Então, eu tinha casado, tinha. Aí virou. Aí foi virar a chave. Aí eu fui pelo dinheiro.
porque era o que eu queria. Sim, Não foi sim, nem um sim. amor, negócio de, Não, não, que eu Não. quero vender. não Não foi foi porque aquele você ama. desconforto, aquele negócio, eu tô pensando em fazer algo diferente, eu quero melhorar a vida das pessoas. Que nada, eu tava Nada. pensando nisso não ainda. Não tinha nada disso não. Eu tava pensando em ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, porque eu via o faturamento. Eu falei, cara, isso aqui fatura tipo, pô, acho que 20 vezes mais do que eu faturava no escritório de contabilidade. Eu falei, cara, como é que esse cara não tá conseguindo se virar com isso Tem aqui? algo, tem Então algo. é Tem só algo uma boa errado. administração que eu vou começar a É, ganhar eu fazer o que ele falei, não a faz. minha administração aí, pô, meu, vou dar. Aí eu fui. Eu comprei, fiz lá todo o lance, rematei o negócio, assumi as dívidas dele. Na época, eu acho, não lembro bem de cabeça hoje, mas eu lembro quanto eu paguei. Eu cheguei a negociar o antes, se não me engano. Eu não lembro dos valores, mas eu assumi mais pela dívida que tinha. E eu fiquei 5, 6 anos pagando aí, eu acho que quase 4 milhões em dívidas durante todo esse tempo, de tudo que ele deixou. Caracas. Então eu livrei ainda ele de muita coisa que ele teria, entendeu? Ainda consegui honrar o nome dele aqui na praça com muitas dívidas que ele tinha, quitei. As da empresa, infelizmente, não pôde, era muito. Falei, não, só tira a sua empresa, eu boto a minha e o Mudou. resto eu Sim, pago. sim. Mudei a marca, mudei tudo. Ainda fomos ainda acionados pela Acionado. justiça como pseudos laranja do processo de fraude civil na época. Porque faz Caracas. sentido, né? Vamos lá. Tem um cara no Uhum. local, ele sai com a empresa dele devendo, aí entra um outro com a empresa limpinha, mas E o assumiu a mesmo. marca. Aí, cara, a gente teve, graças a Deus, a gente teve bons advogados para fazer todo o processo anterior a isso. Tipo, só tem que. Ele divulgou a venda no jornal, ele fez a venda, e não foi um negócio montado. Realmente, no meio do caminho, eu me interessei e quis comprar. Então, isso tinha todo o processo. E aí, isso a gente teve que provar na justiça, tudo, mas deu tudo certo na época. Tudo. Porque existe muito isso, né? Os laranjas, né? Tu Tem. vai, estraga uma empresa e tu tira teu nome e bota o nome de outro ali. Uhum. E aí deixa a empresa funcionando, porque ela é uma empresa que tem uma marca, tem know-how, Uhum. tem market share, né? Uhum. Tem uma fatia de mercado Uhum. relativa. E aí você não quer perder aquilo, imagina, de perder o nome Rei do Churrasco. Eu falei pra ele, eu não faço esse negócio se não for com esse nome, porque ele não queria passar o nome. Eu falei, não, sem o nome eu não faço. Ele queria levar o nome pra Fortaleza. Ela já tinha quantos anos? Antes de tu assumir ela? De registro, 10. Só de registro. Mas ela já tinha 23, né? Porque, vamos lá, eu tenho 30 ela tem 37. Eu assumi em 2012, de lá para cá 12 anos, 23 anos eu tinha mais ou menos. Ele tinha. E ela tinha 10 de registro, então com 13 anos ele registrou ela. Ele usou ela ainda por uns 13 anos sem Cara, registrar. eu lembro que eu ia no Rei Caramba. de Churrasco antes de Ah, 2000. muito antes. Já ia lá, o negócio. A gente tem muitas histórias de De lá, né? clientes Que que bacana. iam lá e que vão lá pela tradição. Então é bem legal isso, você ouvir isso dos Tu clientes. E eu manteve, tu ia lá. manteve os principais pratos? A gente A carne de manteve. sol. Carne de sol, a gente fez muitas modificações, né? Ao longo do tempo a gente fez um rebrand da marca, se você percebeu, não era essa marca. Sim. A gente fez um rebrand dessa marca, Eu né? gostaria até que você comentasse, porque eu falo muito sobre essa questão de marca, né? Na época de. Foi na pandemia, eu fiz o rebrand de café, quando a gente voltou, justamente pensando nisso, já estudando o mercado e tudo mais. E eu lembro da marca como era. Né? E a gente até acompanhou, estivemos em uma mentoria, uma consultoria junto, lá em São Paulo. E aí é muito bacana você trazer a marca, manter, eu quero o nome, mas você mantém o rebrand e aí você é quem você é hoje, né? O Rei de Churrasco. Eu quero que você conte um pouco dessa importância da inovação, não somente no físico, mas na parte da Não, mas marca. mas por que também eu gostei, né? Bem medieval, Rei de tá? Churrasco. Eu quero que você E conte um isso pouco. representa ali o que? O pessoal da época de Rei Arthur? Como, É como, engraçado, né? como Eu que sou foi essa muito fã desses filmes Eu me amarro, medievais, eu cara, gosto muito me disso, né? amarro. Aí eu caí aí no Rei do Churrasco, né? Mas na verdade, esse nome já veio, né? Não fui eu que dei esse nome. Então a gente só fez um Mas tu rebrand. associou. A gente fez uma associação aí na época, quem fez Coloquei, essa Harrison. marca Vira aqui a câmera só para. foi um grande artista aí de Manaus, eu até não vou me lembrar o nome Dá dele um agora. brasão, um escudo. Ia ter uma picanha fincada ali na pedra, né? Inclusive nós temos esse prato, inclusive, aí. Vai uma picanha fincada assim, Na né? espada. Na espada, em cima da mesa do cliente. E quem é esse rei? É tu? É barbado, cara. Tem uma Tem semelhança aí. uma semelhança. Tem uma semelhança. Tem uma mera semelhança. Cara, bonito. Né? Gostei, Ficou muito gostei. Ficou bacana. bom pra Ficou caramba. muito bom. Então, sobre o rebrand, Lúcia, o que a gente pensava na época, né? Quando eu assumi o Rei do Churrasco, eu pensava muito nisso, né? Eu falei, pô, a gente assumiu a marca é muito carregada, Uhum, é pesada, uhum. mas nada tinha de rei. Aí eu falei, pô, pra ser rei, né? Quem é rei não perde a Mas majestade, né? Tem uma frase que. Então, tem outra frase que eu gosto muito, inclusive é um lema por onde eu vou, eu sempre digo essa frase. Quem não faz mais do mesmo é rei.
na verdade. Então o rei se destaca, o rei ele é fora da curva. Então, quando eu entrei era simples, era tudo, mas era o rei do churrasco, porque era e continua sendo uma grande referência na cidade de Manaus, o rei do churrasco, né. Nós temos um público, nós temos esse cativo do nosso público familiar principalmente, né. Feedback, né? E então na época a minha preocupação qual era quando eu entrei? Pô, já tem 23 anos, tá trocando, é legal dar uma cara nova, né, quando você entra num local, mas eu tinha medo de mexer muito e assustar o pessoal. Então eu falei: "Vamos fazer um rebrand leve, modificando a marca, modificando alguns itens internos, para que a gente dê uma cara mais de rei do churrasco. E se é rei do churrasco, vamos trazer mais Imponência? ponência nos nossos pratos, de que te faz realmente o churrasco." Porque eu acredito que na época, inclusive ele me disse isso, que ele tinha colocado o rei do churrasco porque ele servia banquete. Olha que Então ele legal. tinha isso, né? E realmente, de fato, é verdade. Eu sempre escuto isso muito de todo mundo, que fala que no rei do churrasco as pessoas comem bem. Cara, eu lembro que a carne É, que era servida, não sei se porque eu era pequeno, mas vinha lá a carne de sol. E era em grande quantidade. Eu é. lembro que o baião dele vinha Sim, e muito. continua, isso nunca E mudou. não Por que mudou. não? Continua Porque assim, amigo, a gente pede é essa que foi a originalidade desse sentido de ser rei do churrasco na época. E era a única coisa que eu tinha, então eu tinha que manter. E eu não resolvi tirar, apesar de que as pessoas hoje em dia realmente estraga muito. Eu fiz um PGRS na minha empresa, que era para aproveitar o lixo orgânico e transformar esse lixo em energia, há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando, em ter um biodigestor para transformar em energia atrás. Eu sou meio louco assim, em algumas coisas. Quantas toneladas? A gente, na época, por mês, era 1,5 tonelada Caracas. só de resíduo que sobrava da mesa de cliente. Aí Uau. vocês não têm ideia, né? Porque vocês estão ali fora, vocês não veem isso. Nem eu, cara. Eu passei anos lá dentro. Quando eu tive essa ideia que eu fui Pra- medir, eu tomei um susto. Explica para o pessoal, que uma vez eu lembro que alguém questionou por que, que os restaurantes não eram autorizados a dar o resto de sobra. Porque a vigilância não permite, né? Não. E as pessoas pensam que é ser desumano, tá jogando fora, É. poderia estar dando. Explica aí, pessoal, que não pode. É que nós somos regulamentados, a cadeia de restaurante, a alimentação fora do lar, que se chama, ele é regulamentado por uma lei chamada a RDC 216. Nessa lei regulamenta tudo o que pode e o que não pode dentro daquele ambiente ali. E uma das coisas restritivas é justamente você doar alimento que vem da mesa, que sobra da mesa do cliente. Eles não entendem o risco. É justamente porque um alimento, vamos lá, quando você pega uma maionese e você deixa em cima da mesa depois de 10 minutos, você já corre um risco de intoxicação, certo? Então Exatamente. imagina quanto tempo aquele cliente passa ali na mesa comendo uma maionese, um vinagrete, Ou alguma ele coisa, meteu a ou ele colher na meteu a colher, boca, voltou. perfeito, É tudo isso isso. aí, e essa comida volta. Como é que você faz essa triagem? Não tem Saber? como, não não tem Não tem. tem, então você precisa fazer o descarte. Isso é fato. Aí você pode dizer bem assim, poxa, mas aí a gente vê um monte de mendigo, gente revirando o lixo na rua e come o lixo da rua. Eu cansei de ver isso também. Mas a gente realmente, infelizmente, não pode fazer muito por isso. Então, eu tinha na época esse projeto, pô, então eu vou reduzir isso, porque é muito estrago. Aí eu tinha uns colaboradores, a gente discutia isso numa mesa de gestão. Eu não sou um gestor autocrata, Único. não. Eu sempre falo para as pessoas lá dentro da empresa, eu não sou dono do Rede Churrasco. Eu nem gosto de ser taxado como dono, eu não gosto disso. Eu estou à frente do Rede Churrasco, porque eu acredito que é passageiro. Aliás, tudo é efêmero nessa Tudo, vida. tudo, tudo. Como dizia o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, né? Todo o império perecerá. Tudo Todos. um dia passa. Todos passam. Então, eu sempre me coloco à frente disso e eu digo para os meus colaboradores, eu não tenho filho hoje na altura ou na idade de assumir a posição que eu carrego hoje, né? Minha filha mais velha, ela fez biologia, está seguindo a carreira de biologia, não quis ser empreendedora. A minha mais nova tem 12 anos. Então, ela se mostra querer, ter interesse, mas falta muito ainda. E eu sou um cara que não sou muito de ficar num lugar muito tempo. Eu não gosto, eu já estou há muito tempo no Tu Rede já tá pensando Churrasco. em sair, macho? Nada, eu já saí. Eu já estou em outra já. E aí, eu preparo as pessoas para que elas realmente possam assumir suas posições. E hoje eu só conto com o meu time de colaborador. Então, eu sempre falo para eles, cara, preparem-se, desenvolvam-se, estudem, busquem, estejam próximos a mim, a quem pode entregar para vocês o de melhor que pode ser entregue. Porque um dia, quem sabe, isso aqui vocês vão assumir e vocês vão tocar. Porque isso aqui é uma coisa que eu guardo com muito carinho, sabe? É um negócio, é um playground o Rede Churrasco para mim. Eu me divirto trabalhando. Eu não trabalho no Rede Churrasco. Eu digo que eu me divirto, porque isso que fez sentido na minha vida. Aí que virou a chave. Eu Aí vim que por virou a chave. dinheiro porque eu queria ter uma vida melhor. Mas eu acabei lidando com a simplicidade das pessoas.
porque eu trabalho com o mais baixo nível cognitivo que tu pode imaginar de pessoas ali dentro. É o zelador que limpa o chão. Mas que entregam o É, melhor. cara, são pessoas Ele que deixa que tudo são ali, pessoas né? que você vê que faz sentido você trabalhar para essas pessoas, sabe? Você vê assim, cara, não é sobre empreendedorismo. Muita gente acha que é balela, isso é. E tem muito, paciência. Eu nem ligo muito para isso. Como eu sempre falo para eles, eu me importo com aquilo que eu faço, não com o que você pensa que eu faço. Eu não ligo Perfeito, muito para isso. perfeito. Porque o que importa é eu. É tudo comigo, No eu fundo, comigo. no No final, final sempre das você. contas, a conta quem vai pagar sou É eu, você. As comigo. pessoas tendem a entender que a gente é arrogante quando a gente fala isso. E não Né? é não ser refém. É o que eu sempre digo. Tu não é refém. É isso. É liberdade. Você poder se colocar dessa forma, eu acho libertador. Quando a gente passa a querer se preocupar com o que as pessoas pensam ou julgam, porque é natural julgarem, mas, desculpa a palavra, É. foda-se. Eu vi o escudo do Capitão América ali, aí o que, que a gente pensa, né? Nós precisamos ter aí a inteligência emocional de desenvolver Gente, escudos emocionais para não entrar nesses embates, nessas brigas e nessas, eu diria que, ideologias de achar que você vai viver porque em função do que o outro acha, entendeu? imagina Então, isso. aí você tem que desenvolver esses escudos realmente para entender de que você não está fazendo pelo outro, é por você. Por você. Entendeu? É por você. E aí você fazendo por você, você gera o que o maior líder de todos os tempos até hoje gerou, que é o nosso Jesus Cristo. É exemplo. Porque você só Servidão. tem como trabalhar como um exemplo. Não tem como você fazer diferente disso. Você vai mudar uma pessoa por palavra? Palavra é vento. Você fala, amanhã não é mais nada. Né? Não é sobre as palavras, mas sobre como eu faço. É sobre eu fazer. É o exemplo que vai gerar você O fazer isso. exemplo carrega, né? Né? O exemplo. Palavra. Como é que fala? O exemplo Arrasta, né? arrasta. A palavra carrega, mas exemplo arrasta. Né? Exato. Então, é isso. E eu desenvolvi isso ao longo do tempo, porque eu nem sempre fui assim, não, tá? Eu me importava muito com a ideia, com o pensamento dos outros, machucava. Você ficava numa bad, né? Você entra numa. Mas, cara, eu acho que o tempo. Já cheguei nos 41, né? Eu acho que vai dando aí Tu é uma. de 8-4 também? Sou de 8/4. Qual mês? Setembro. Caraca, Eu que... faço uns 10 dias antes do Arce. olha aí, Dia rapaz. 3, faz de 14, né? Tu é 8-4? Não, né, Harris? É É, Também 8/4. 8-4? É que esse bicho não envelhece. Já acho que ele come, mano. Rapaz, do tempo que eu conheço o Harris, tem o Ele é do quê? mesmo jeito, mano. Tem uns 15, engordou uns 3 quilos. engordou Eu acho que 3, perdeu 4. Só pra ter ideia, meu É. irmão. Então, então, assim, acho que o tempo vai dando pra gente essa maturidade, né? Eu Discernimento, tive um maturidade, gestor né? que ele tinha 60 e poucos anos, trabalhou comigo durante 3, 4 anos. Ele falava isso pra mim, falando, Júnior, tem coisas, né? Ele falava pra mim, eu tenho muito mais tempo de vida que você, mas você tem muito mais experiência de mercado de empreendedorismo do que eu. Porque a gente conecta isso junto, mas uma coisa é certa, tem coisas que você não vai adquirir até chegar à minha idade. Infelizmente, só o tempo Só o vai É te só dar o tempo que isso. dá. E é Verdade. verdade isso aí. Eu lembro muito dessas frases quando ele fala assim para mim, e eu aprendi muito com ele sobre isso. Então, desenvolvendo essas skills, você vai conseguindo lidar melhor com isso, esses escudos, né? Você vai conseguindo lidar melhor com isso e desenvolver um trabalho. Então, meu ponto de vista é esse. Então, eu acho que tudo é passageiro, então a gente está ali, está fazendo o nosso melhor. Né? Então, voltando lá ao aspecto do alimento, é esse. Infelizmente, a gente não pode fazer muito, mas a gente criou um projeto disso para minimizar esse trabalho, porque lá na pandemia a gente sofreu muito também, né? Quando a gente Queria que você fechou. falasse um pouquinho sobre a pandemia, se você teve muito essa dificuldade, como é que foi? Porque você fala muito de gestão, muito dos colaboradores, e eu percebo e eu vejo isso no dia a dia, no seu dia a dia, da empresa no geral. Como é que foi a pandemia para você lá no Rei? Cara, a pandemia foi bem intensa, né? Acho que para todo mundo da Tu cadeia conseguiu segurar o pessoal? de evento, da cadeia de restaurante, realmente não foi fácil. Não foi fácil o negócio, foi bem, bem tenso. E aí, é, como é que, como é que a gente pode. A Lúcia Mas, colocou num ponto aí bem interessante, e tem muitas coisas para falar aí da pandemia, então. aham. E o que foi mais. O que, que me marcou na pandemia? Eu sou espírita, né? Eu sou espírita há mais de 10 anos, e a minha esposa trouxe esse feito para minha vida. E aí, eu num belo dia, lá na congregação espírita, a gente não conversa muito sobre profissão, sobre empreendedorismo, sobre essas coisas, né? E aí, ninguém sabia que eu era dono do Rei do Churrasco lá. Estava 10 anos lá dentro, ninguém sabia que eu era dono do Rei do Churrasco. A gente não fala muito disso, né? E aí, um certo. Teve a pandemia e chegou
meu facilitador, que a gente chama, né? E ele chegou comigo, Júnior, eu preciso que você me ajude agora na pandemia. Ele tinha um projeto, né, chamado Hermanitos, que é o projeto que cuidava daqueles venezuelanos que ficavam lá ali na Na rodoviária. rodoviária de baixo. Ele chegou comigo e falou, pô, eu quero que você me ajude. Aí eu falei, pô, Túlio, o que que eu posso fazer por você, né? Porque agora a gente está na pandemia, a gente está fechado. É um negócio meio complicado a gente conseguir fazer algo. Apesar de eu gostar disso, eu fazer isso, eu gosto. Aí ele falou, não, mas é, é o seguinte, eu trabalho no projeto Acolhida. E esse pessoal, eles são ligados tanto ao Exército quanto ao governo federal. E tem uma verba que foi apreendida do governo federal de tráfico de drogas, de licitudes e tudo mais. Essa verba está parada e ela serve para bancar essa comida durante a pandemia para esse pessoal. Só que tem que participar de um pregão. Eu falei, sério, cara? Sério? Sério? Pô, que bacana. Eu falei, pô, que isso foi um presente de Deus. Eu falei, quantas comidas são, Túlio? Ele falou, são 15 mil por dia. Aí eu falei, Caraca. como assim? É 15 mil? Não, minto, gente. Tinha mil e tudo. quinhentos por dia, perdão. Ah, mesmo assim, 1.500 por 1.500 dia. é Não, Muita refeição. comida pra caramba. Muita na refeição. pandemia, Porque era café, com tudo almoço e janta. fechado. Era café, almoço e janta. Então, dava 1.500. Era uns 300 e pouco lá. Entendeu? Acho que mais ou menos isso, quase 500, uma coisa assim. Mas dava 1.500 por dia. Uma força-tarefa. Cara, eu vou fechar uma restaurante só para fazer isso. Entendeu? E que já estava fechado. Então, já estava fechado ali naquele momento. Eu estava desesperado naquele momento. Então, voltando um pouquinho, depois eu volto para Ok? o pro projeto, Tá. mas voltando um pouquinho para explicar isso, quando fechou o restaurante, a gente tinha 3 unidades, 200 colaboradores, né? E aí você perguntou se eu mantive os colaboradores. O governo anterior, ele deu, né, 2 meses de folha de pagamento. A gente sabia que não ia ser assim, Uhum. mas nesse momento, o que que eu fiz? Eu chamei o meu pessoal, chamei a minha gestão, chamei o meu jurídico, falei, gente, o que que a gente vai fazer? Aí ele falou, Júnior, vamos manter pelo governo que o governo está dando. Eu falei, isso não vai passar em 2 meses. Isso não vai ter como passar em 2 meses. Isso é uma É pandemia. muita grana. Isso é mundial. Não tem como. Aí a gente usa o dinheiro do governo, o que a gente vai fazer depois? Porque depois que a gente usar o dinheiro do governo, a gente não pode demitir. Tinha lá o, Uhum. tinha lá o negócio, Verdade. né? Aí eu usa o dinheiro do governo ou demite? Foi um negócio doido. A minha esposa tentando não levar esse sofrimento para casa, para não fazer minha família sofrer, mas ela via, porque ela me conhece, né? Então eu chorava na mesa da sala lá do meu escritório. Passava a noite chorando lá, tentando imaginar o que que eu iria Caramba. fazer. E aí passei umas noites em prece e aí cheguei com o meu jurídico e falei, eu já tenho uma decisão. Aí eu orei, pedi para Deus e veio lá umas mensagens, não sei se foi do além, mas acho que foi. E tinha que demitir as pessoas. Eu não era para usar a coisa do governo, porque depois eu não ia poder demitir. E aí eu tinha que demitir as pessoas, e aí elas usaram o seguro-desemprego delas, o FGTS. O que que eu falei com o meu jurídico? Eu falei, cara, eu vou jogar essa conta pro governo, isso não é nosso. Tudo bem que também não é do governo, mas a ponta mais forte vai ter que assumir essa Uhum. bronca, Uhum. entendeu? Uhum. O governo vai ter que ajudar. Não vai ter essa, mas aí os meus advogados, mas os teus tu vai ter problema trabalhista. Tu imagina que eu queria demitir e manter essas pessoas trabalhando. O que que eu ia fazer? Pô, demite essa galera vai receber seguro, a grande maioria receber seguro, vai receber FGTS e eu acordo com eles pagar metade do salário deles. Mas isso é inconstitucional. Eu falei, cara, não tem que pensar em inconstitucionalidade agora. Nesse momento, Esquece Na isso. pandemia, né? Esquece inconstitucionalidade. Esquece. A gente tem que pensar no outro, neles. Como é que eles vão ficar aí sem poder comer, sem poder. Eles falavam para mim, seu Júnior, faça tudo, mas não manda a gente para casa, não. Olha só como era o desespero. Tu imagina, aí tu escuta da tua mulher, da tua família, que tu tem que fechar porque tu vai matar a vida de todo mundo lá dentro, que o vírus vai pegar todo mundo, e eles não querendo ficar em casa porque eles não queriam morrer de fome, queriam trabalhar e queriam ganhar. Tu imagina Olha essa. essa loucura de tu viver isso. E aí, naquele momento, eu tomei minha decisão. Aí o advogado foi contra e falei, não, eu vou assumir por conta e risco isso aí. Aí fiz a demissão deles, eles receberam, acordaram 50% do salário, todo mundo. ó, Ou seja, eu tinha 200 e eu ia pagar 100. ainda tinha um auxílio. Ainda tinha o auxílio. Eles 600 pilas. eles ingressaram para pegar o auxílio do governo, tudo que era auxílio, a gente botei o jurídico para auxiliar eles para fazer isso aí. Entendeu? A gente perdeu só 2 funcionários. Infelizmente tinham comorbidade, né? Mas a gente ainda chegou a perder 2 funcionários. Foi bem, bem triste. O gestor que eu te falei ficou na UTI também. Bom, naquele momento eu achei que eu ia perder ele, mas ele Ele foi voltou. entubado? Não, ele não chegou a ser entubado, ele ficou em Graças a Deus. observação na UTI bem. Não ficou tão grave, Uhum. mas eu não soube na época, então quando eu soube que ele estava na UTI, mas não me falaram se tinha sido entubado ou não, a gente ficou desesperado. É só depois que eu vim saber que ele ficou numa observação. E aí a gente pegou e demitiu a galera.
E aí eles concordaram, então pensa só, eu tinha 200 funcionários. Aí eu tive que mandar uma galera embora mesmo, né? Na verdade, eu mandei todo mundo embora. Demiti todo mundo. Eu tinha um carro na época, eu tinha uma BMW que eu tinha comprado e eu tinha até. Eu fiquei até mal de ter aquele carro, sabia? Engraçado. Isso é uma outra história, mas eu comprei esse carro, mas eu não achava merecedor desse carro. E aí, quando chegou a pandemia, juro pra ti, quando chegou a pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi vender esse carro. Aí eu botei lá na frente da Enxote, botei uma placa, eu acho que em uma semana eu vendi o carro. Mas foi com esse carro que eu paguei a rescisão de todo Pessoal, né? mundo. E com o resto, e uma grana que eu tinha guardado também, né? Paguei a rescisão de todo mundo. E aí essa galera foi, aí 50% de salário e tal. Uma semana depois, convocou uma reunião lá com eles e tal, me chamou lá, seu Júnior, é o seguinte, como o senhor demitiu todo mundo recebeu seguro, tá todo mundo assegurado, a gente quer trabalhar. A gente quer devolver todo o FGTS que a gente sacou da nossa conta para o senhor para a empresa continuar. Caraca, velho. Nessa hora aí eu me acabei assim, eu falei, não, eu não vou aceitar isso não. Não, Não vou mas aceitar só isso. pelo fato deles É, se proporem, é. Só pelo. caramba. Aí eles têm uma relação de umas 5 ou 6 pessoas que não podem ser Eu falei, eu não vou aceitar é de ninguém. Esse dinheiro é de vocês. É para vocês se manterem. Eu nem sei se a gente vai continuar. Porque naquele tempo não tinha essa. A gente não Estabilidade. tinha certeza, né? Não tinha certeza. Muita Eu achava que incerteza. eu ia morrer. Eu fiquei, cara, Ia já todo pensou? mundo morrendo, Todo mundo morrendo, as aquela pessoas morrendo. dificuldade no hospital. E se eu Mas eu ficar pensei que eu não ia ganhando, eu morrer, nem não. sei. Cara, eu Não. ficava com medo, olha, bicho. Eu, de certa forma, na época, tá aí o Harrison como testemunha, a, a gente ajudou muita gente na época na parte de medicação. Não vou falar aqui os medicamentos, Uhum. mas da minha família, graças a Deus, ninguém morreu. Foi tenso, foi punk. A gente viu situações de faltar medicamento nos hospitais, para você ter ideia. E, de certa forma, na época, a gente tinha os conhecimentos Sim. e conseguiu ajudar quem estava próximo. Mas eu não pensava que ia morrer, não. Deus o livre. Eu tinha Não. uns repentes assim, né? E ainda minha esposa, porque ela me expulsou do quarto, né, da família, né? E pelas filhas que eram pequenas, eu entendo, né? Aí ela me botou no quarto de hóspedes e a gente tinha um quarto de hóspedes e ela Porque você tinha contato com o público. com o Então era público. eu que saía de casa, era eu que fazia as compras, ela ficava dentro de casa e eu fazia tudo. Só que quando eu chegava em casa eu não tinha contato com elas. Eu ia direto pro quarto, tomava meu banho, deixava minha roupa lá fora. Eu tinha que tirar minha roupa na garagem, os carros ficavam Loucura, né? fora. Então a gente montou ali um acampamento, porque a gente realmente era um negócio que ninguém sabia. Então a gente deixava minha roupa lá fora e entrava praticamente pelado Com dentro de quem casa tá para tomar lidando, banho e né? ficaria dentro do quarto e ali eu ficar. Então foram meses nessa situação, vivendo isso aí. E aí, como eu falei para ela na época, a gente ficou meio de banda. Assim, hoje ela entende, né? Mas eu falava, eu não posso abandonar o meu navio, eu sou o capitão desse navio. Seria muito fácil ficar aqui em casa, ter tudo, o conforto, a geladeira cheia e a galera tá lá se matando. Eu não vou me sentir bem com isso. Aí quero que entenda isso, né? Eu preciso ir para lá, para frente com eles, eu preciso Hoje ela trabalhar. compreende, né? Hoje sim, claro, mas na época foi duro, foi tenso o negócio. E aí, nesse meio, e ela insistiu muito, essa líder da empresa, eu acabei aceitando o FGTS. Porque, pô, era uma ajuda, foi quase 100 mil só de FGTS sacado dessa galera toda. Cento e pouco mil. E eu recebi esse FGTS e montei um cronograma de pagamento para eles com um jurozinho indexado na poupança, Aí para não perder. chegou a licitação, Né? Não, na verdade, aí voltando para lá, e veio esse negócio, e aí veio depois logo esse negócio aí da licitação. conseguiu. Cara, eu consegui porque, como eu falei, eu fui para minhas preces, né? E eu falei, poxa, eu preciso de dinheiro, eu não preciso lucrar. Então eu vou botar Preciso só o manter, custo né? da comida. E eu vou ganhar o pregão. Ninguém vai me vencer. Rapaz, foi dito e feito. Eu peguei o custo, montei, chamei o time, montei o custo do prato, era marmita simples, não era comida era comida de peão, negócio mesmo, feijão, arroz, macarrão, picadinho. Vamos fazer. Fizemos o custo, passamos uma semana montando o custo, o pai, o pregão, enviei lá. Meu custo na época foi R$ 8. O prato menor que colocaram lá foi de R$ 19. Eu ganhei, na hora. Um detalhe, tá? Em época de Caramba. pandemia, as coisas foram dobrando de preço. Poxa, Sim, sim. Absurdamente. Né? Então, tu foi bem estratégico nesse eu ponto. fui e eu não pensei nisso. Porque, na verdade, meu intuito era ter esse capital. Porque deu 400 e poucos mil. Só essas refeições aí, pra você ter uma ideia. Era 15 dias de refeição. Mas deu 400 e poucos mil que me ajudou a pagar as contas. Porque eu não estava tirando dinheiro da empresa. De Mas certa foi forma, estava empenhado entrando. tudo? Tudo foi empenhado? Como assim, O empenhado? empenho, te mandaram todos os empenhos, sei lá, o empenho é de 3.000 marmitas, só um exemplo. O governo ele pode empenhar uma unidade com umas 3 Pô, mil. total. Total. Recebi à vista. À Antecipado? vista pelo diretor, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Esqueci o nome dele na época. Top, Gente cara. fina. Ele foi lá na empresa me perguntar o porquê que eu botei R$ 8. Ele foi achar. Ele foi lá, ele Foi pegou a Sim. perguntar. comitiva do Exército
Ele foi lá me entrevistar. O presidente, o juiz lá do. Eles queriam, porque naquela É. época tava um Aí eu negócio falei, muito não, eu solto. fiz isso, isso e isso. Ele ficou me olhando assim, cara, você não existe, velho. Falou pra mim. Aí eu falei, não, mas isso daí pra mim já é uma grande ajuda o que tá se acontecendo. Aí aconteceu a alta do arroz. Você falou justamente isso. O arroz disparou, foi lá pra cima. O Esse arroz, o cara, açúcar, esse cara chegou e falou bem assim, vamos fazer um adendo, porque eu sei que você tá sofrendo e aí, ele você cobrou o e custo. pode fazer. Vamos fazer um adendo e eu vou te repassar esse custo. Ele E eu podia. acredito no valor que você vai me passar. Aí eu peguei, fizemos e eu repassei. E ele repassou o custo Olha que do bacana. aumento do arroz. Possível. E aí a gente conseguiu manter aquele período ali, né? E aí quando voltou em 2021, não preciso mais dizer como foi, né? Porque as pessoas voltaram, nem cachorro que tava preso. Cachorro que tava preso tem 2 anos, depois volta. E, meu irmão, recorde de faturamento e tudo. Foi isso mesmo. Mas a gente deixou a Shopping dívida também, estagnada, foi porque veja bem, e a minha estratégia foi acertada. Depois do escritório de advocacia, eu não, realmente, se não fosse isso, os 2 meses não ia dar, pô. A gente ficou 4 meses parado na primeira onda. Depois mais 3 na segunda. Se eu não fizer. A da segunda onda foi uma outra loucura que a gente teve que se rebolar. Aí na segunda onda não teve jeito, tive que fechar a unidade de vez mesmo. Porque aí não teve ajuda do governo mais. O governo não tinha mais como Não ajudar. tinha mais como ajudar. Aí a gente teve que fechar mesmo. Mas na primeira, a decisão foi acertada. Graças a Deus eu tomei a decisão certa ali. E com esse dinheiro. E aí quando veio o faturamento, eu não fui pagar aluguel, impostos atrasados, nada disso. Eu fui devolver o dinheiro da galera que tinha me emprestado. O FGTS da galera. Deixei os impostos para depois. Depois que o governo me cobra. A gente vai ajustar essa galera. Paguei todo mundo, graças a Deus. Graças a Toda Deus. essa galera que me deu FGTS, paguei com juros e correção. E hoje Ainda está sendo recompensado por isso. Quero que ele comente daqui a isso é pouco. o chamado retorno, cara. Você fez uma coisa sem pensar, mas ele voltou para ti com um retorno muito positivo. Tu entende isso, tu compreende, Claro, né? claro, total. Sou muito grato a isso, a todos eles. Inclusive, todos os que saíram daquela época, sempre que vinham na minha sala, que vinham fazer um acordo ou para sair ou para coisa parecida, eu agradecia por esse ato. Anos depois eu ainda chegava a agradecer por esse ato, sabe? Porque eu acho que é um dos sentimentos Mas tu mais sabe, nobres. mas tu sabe por que que isso refletiu, né? Foi o teu modo de tratar os teus Os colaboradores colaboradores. que eles tiveram esse reconhecimento. Isso é raríssimo. Poucos fariam o que os teus colaboradores fizeram. Isso é realmente. Então, se você parar para pensar, eu consigo ver um reflexo da tua boa liderança gestão, dele. da tua boa liderança, da tua boa convivência com teus colaboradores. Eu duvido algum distrito aí, alguém tirar, não, eu duvido. Pelo contrário, pegaria o dinheiro, vazava. Porque É. pensava o quê? Curto prazo. Mas É eu isso mesmo. tenho resposta para isso que tu colocou agora, sabia? Eu penso muito nisso também. E a dor do crescimento ela é uma dor inevitável. Você é pequeno, você consegue controlar isso. Mas quando você é muito grande, é muito difícil você controlar isso. E eu falo pela institucionalização criada por mim dentro da empresa para separar isso. Porque a empresa ela é uma instituição privada. Sim, Ela é uma empresa que Uhum. precisa do lucro para sobreviver. Ela não é uma instituição de caridade. E os colaboradores às vezes não entendem isso, não Sim. entendo. entendeu? Sim. Eles não compreendem isso. Então, você tem que ser empático, mas você também tem que ser institucional nesse momento para você levar para eles aquilo que eles precisam entender acerca disso. Então, vamos lá, uma empresa muito grande que não faz isso que, por exemplo, a gente faz quando é pequeno, não é que ela deixou de ser humana, é porque ela humanamente não consegue mais Manter, né? passar essa essência do dono. Muito difícil. Mas existem empresas aí que até hoje conseguem submeter isso. Mas assim, por que eu digo isso? Eu falo por mim. Às vezes eu tô lá e eu sei que um líder meu injustiçou o outro. E eu só sei depois que ele foi demitido. Tu E já aí chegou eu a recontratar? já não cheguei a recontratar. Porque a gente, infelizmente, lá nós temos essa prática que demitiu, não volta mais. Mesmo errado. Pois é. É um ato a se discutir, mas sim, teoricamente sim, mas a gente teve isso e não é só uma vez, teve várias vezes. E aí a gente chama esse líder e assim são umas coisas que eu não perdoo, é isso, sabe? Você trabalhar com injustiça, cercear o teu liderado de um direito, de um dever, de uma igualdade que ele tenha dentro da empresa, porque todos são iguais ali. Eu sempre digo uma frase do saudoso Enéas para eles que diz bem assim: a diferença entre um cara que limpa o chão e um astrofísico é só informação. Nada mais. O astrofísico estudou. Ele teve mais informação. O cara que limpa o chão, infelizmente, coitado, por alguns motivos da vida dele, né, que levaram ele a não estudar o que o astrofísico estudou, ele está limpando o chão. Mas eu te falo que eu tenho um cara lá na empresa, cara, que ele, incrível, ele limpa o chão. Ele limpa o chão.
E esse cara, ele é fenomenal, ele limpa o chão alegre, sorrindo. Ele é um dos melhores colaboradores que a gente tem. E ele veste a camisa do Rei do Churrasco. Eu Puxando uso esse muito ele como exemplo e assim, às vezes ele, poxa, Júnior e tal, e aí por ele ser tão alegre, tão feliz, eu que chamei esse bacana. cara, eu falei, cara, eu quero te dar uma oportunidade melhor, porque tu é uma boa pessoa, pô. Chamei ele lá na minha sala, e ele ficou tremendo quando eu chamei ele na minha sala na época. Eu quero que tu seja bacana. garçom, porque garçom tem que ser igual tu, pô, carismático, tem que atender as pessoas com Feliz, amor, com né? calor que tu tem, tudo. Aí começou a chorar. Nunca tive uma oportunidade dessa, Juninho. Não quero, não posso, porque eu gosto de limpar o chão. Aí eu falei, não, meu querido, você vai lá, deixa eu fazer isso por você. Aí ele, tá bom, topou o desafio depois de muito insistir. Botamos ele no Senac, fez o curso de desenvolvimento, capacitação, voltou, fez o treinamento. Aí ele foi ser garçom. E hoje, 3 meses depois, a gente tem o treinamento. 3 meses depois ele foi lá na minha sala, antes de acabar o treinamento dele. Professor, eu quero falar com o senhor. Do mesmo jeito que o senhor me chamou, eu quero vir. Quero lhe agradecer muito pela oportunidade que o senhor me deu. Mas eu não gostei disso, não. Aí eu fiquei olhando pra ele assim, não, tu tá de brincadeira. Eu falei, não, seu Júnior, tô não, cara. É muito chato esse negócio de tratar com as pessoas assim, cliente, né, arrogante e tal. Realmente, isso aí é meio complicado, É. né? A gente Cliente, tem outro, isso é um outro ponto para se falar. Mas ele falou, deixa eu voltar a limpar o chão. Eu amo fazer isso, Júnior. Eu amo limpar o ai, que banheiro. bacana. Eu pensei, cara, as pessoas, elas têm seus propósitos, entendeu? Ele limpando o chão, ele ensina muito mais do que um garçom que atende 100 mesas não ensina, cara. Lúcio, Não deixa eu fazer tem uma noção pergunta disso. que tu me fizesse naquele dia. E eu defendi uma tese. Me Ah, questionaram depois, tá? Que ah, cliente tem sempre razão. Não, isso daí já é desmistificado, né? Então eu tô errado. Se eu tiver, é só nós dois que tá errado. Não, o cliente. Nem sempre. Na verdade, vamos partir de um pressuposto que nós somos seres humanos. E Perfeito. todos temos razão? Não. Não. Então acabou. Essa frase morre por si só, Você entendeu? aceita Uma frase homo sapiens, o né? quê? Que o essa cliente não. resposta nossa? Eu acredito que sim, porque assim, ó, dentro do comércio, dentro do atendimento, dentro do mundo ali da alimentação em si, que é o que mais se trata, enfim, eu acredito que cada um tem o seu segmento, né? Ele puxou muito sobre colaboradores, sobre essa parte de treinamento, tudo isso daí também a gente fazia muito dentro da empresa. E assim, ele, como eu já falei com o marido, uma pessoa que eu me inspirava muito para dentro dos meus colaboradores. Tá falando de 200, né? A gente tinha 25, 30 colaboradores. É muita gente, mano. É um 25 negócio pessoas é assim muita gente. extraordinário. E eu já tinha essa dificuldade, porque você precisa começar a fazer com um, com dois, com 10, com 15, com 200, com 1.000. Você falou agora lá, É o cara da justamente sobre o Honda, crescimento, né? crescimento. Não tem, né? A gente não consegue fazer essa mensuração, assim, é surreal, é É porque fora da você curva. consegue. Eu consigo espelhar Mas no sim, meu eu time de. acredito que sim, Cliente nem sempre tem razão. a gente nem sempre Nem tem sempre tem razão. razão. Pega. Não tem razão. Cliente nem sempre E a tem gente tem razão. que Mas saber quando é que trabalhar ele, isso, quando é que ele né? deixa de ter razão e quando ele tem razão? Qual é a tua visão? Aí é relativo de É, cada ela, caso, Cada né? situação ali, né? Tem que se apurar cada situação, né? Para você saber entender, mas você sempre relevar. Porque todo mundo fala assim, ah, o cliente sempre tem razão. Mas eu entendo que essa pessoa, até essa pessoa que fala isso, ela sabe que o cliente sempre não tem razão. uhum, Mas isso é um clichê criado no comércio para você fazer valer o direito do cliente sempre, é, sabe? Ah, o cliente sempre tem razão, deixa ele ali e tal. Mas não é bem assim. Aqui a gente está num é, papo de de empreendedorismo, né? empreendedorismo. Tá? A gente, como empresário, a gente A gente entende que no sabe dia a que não é dia isso assim, né? não é bem Perfeito. Não assim. é. Então, existe sim essa questão e isso tem que ser tratado de acordo com cada caso, né? Não tem muito que. Você, como empresário, a gente puxou, falou muito dos erros, e você comentou e trouxe assim, tantos insights agora aqui, que eu quero perguntar uma única coisa. Você, como empresário, quais são os maiores erros que você percebe e como evitá-los? Pois é. Dá é, 5 erros, assim, eu, que acontece muito, mas que você pode evitar simplesmente com esse ato. Dá um exemplo pra eu gente. vou bater no maior, que é o Tá? que eu tenho na empresa: comunicação. Porque comunicação, como dizia o nosso saudoso Chacrinha, não é o que você fala, mas é o que o outro entende. Então, sempre quando você está lidando com pessoas e quando você vai comunicar algo, certifique-se de que ele entendeu o que você falou. Então eu tenho isso com os meus líderes, eu falo, Tá. explico tudo e no final me explica o que eu te falei. Você entendeu essa tarefa, essa missão? Me fala agora. Aí ele explica igual um telefone sem fio, cara. Só eu e ele explica de forma errada. Eu falei, não foi isso que eu te expliquei. Porque ele vai passar aquilo que ele entendeu.
E se você não se certificar disso, os maiores ruídos dentro de uma empresa Uma empresa. estão essas. E a Lúcia, como consultora, cara, que deve pegar isso todo dia. É isso que acontece. Comunicação. Então, eu sempre digo, um líder, ele tem que entender de comunicação, de relacionamento, ele tem que ter inteligência emocional para saber lidar com as pessoas, porque ele tem sim, eu não Claro. sou terapeuta. Meu amigo, você tem que entender um pouco sim disso aí. Porque hoje acabou a era industrial. Essa era já Sim, passou. Você tem que olhar para o ser humano não como uma máquina mais, mas como uma pessoa. Você tem que entender que ela tem os mesmos problemas que você. E que o que separa você dela é informação apenas. É o que eu falei agora. É só informação. Ela é o mesmo que você. Ela é o mesmo produto, ela é o mesmo valor que você. O que define vocês não é a roupa, não tem nada a ver com isso. Então, isso é muito difícil as pessoas entenderem hoje. E aí volto para aquele problema da sim. dor do crescimento. Então, eu consigo transmitir isso para 8 líderes que eu tenho hoje. Vamos lá. Uhum, Na minha mesa de gestão, eu tenho 8 uhum. pessoas. Eles consigam impregnar meu valor, meu jeito de agir. Mas será se eles conseguem passar isso para os outros? Os outros, os outros, os outros. Aí eu abro Linha duas, cadeira. 3, 4, 5. Daqui eu vou ver, eu não tenho mais uma empresa humanizada. Entende isso? É difícil tu conseguir manter isso, mas não é impossível. Dizem que a Havan é maravilhosa. Né? Todo mundo na Havan trabalha de forma espetacular. Madeiro, Júnior Dansky, todo Sim. mundo fala do exemplo O dele também. atendimento do Madeiro é. Né? Posso citar outras empresas aqui, não me vem à mente agora, mas existem empresas, são raras. Né? Uhum. Você pegar uma empresa gigante com 5 mil colaboradores, que tem a Havan, eu acho que mais ou menos isso. O quê? A Havan A nível Brasil? é Mais de 20. 20 mil, Mais de 20 20 mil mil. Mais de colaboradores. E os indiretos bate aí 40 mil. É. Só aí 60 mil. 60 Por mil. baixo. Nossa. Então, só o conjunto de stakeholders deles ali. Imagina. Né? E assim, todo mundo quer trabalhar com a Havan. Quem não quer ser um fornecedor da Havan? Ui. Né? Então você pensa não só pelo dinheiro, mas por estar naquele ambiente, por estar com aquele cara ali, entendeu? Existiu um momento da vida, assim, um cara que eu admiro muito é aquele Rony Mesler, o dono da Reserva. Não sei se você O já Rony. ouviu, gosta Sim, já da ouvi. roupa. A Reserva me inspirou muito em algumas coisas. E aquele cara é um grande líder. E na época, eu cheguei a fechar um contrato de uma loja da Reserva para Manaus só para me estar no círculo de amizade do cara. Porque eu queria aprender as coisas que ele sabia com ele. Queria estar do lado dele. Né? Só que veio a pandemia, o contrato estava quase assinado já, eu ia trazer uma reserva para Manaus, e aí eu acabei desistindo, pela questão do investimento mesmo. Né? E aí, na época, ele vendeu, né? Depois disso, ele vendeu a reserva para a Arezzo, a Arezzo comprou, e aí passou a fazer parte do grupo Arezzo, e aí parece que agora ele vendeu o restante da parte dele, agora ele só é influencer, né? Influencer. Muito dinheiro vendeu. Muito dinheiro. Mas é um Muito cara mesmo. espetacular, assim, nesse sentido de humanizado, sabe, de empresa. Ele realmente tem essa pegada. E a reserva chegou a um nível muito grande no Brasil, muito grande. A Então entender Bemol, a Bemol tem isso, né? Bemol tem isso, o Ale da Cacau Show, grande também empresário que consegue levar a humanidade para a cadeia produtiva e comercial toda dele. Então você vê a Cacau Show realmente fantástica. A Cacau Show é incrível também. Então, assim, você consegue ver algumas poucas empresas assim, mas é difícil, entende? É muito complicado. E para mim, que não vivo a essência diária da minha empresa, porque eu sou um cara multidisciplinar, eu gosto de. Eu sou empreendedor, eu sou investidor, então eu gosto de ousar. Eu gosto de outras coisas, eu gosto de outros desafios. Então eu não sou um cara dedicado 100% ao rede de churrasco. Porque talvez se eu fosse, talvez eu conseguiria impregnar a minha identidade e fazer com que isso. Sim, se Que eu tinha um tiver. sonho antigamente de expandir o rei de churrasco mesmo para todo o Brasil. Cheguei a fazer algumas. As tributações que te causaram. Eu diria que a pandemia, sabe? A pandemia me trouxe muitas reflexões. E como eu estava só no mercado, o que a pandemia me trouxe? Eu fechei o único negócio que eu tinha. Era a pandemia e eu tinha o história de contabilidade ainda, né? Eu me desfiz dele já. Mas eu tinha história de contabilidade e o rei de churrasco. E na pandemia eu só estava com o rei de churrasco. Então, quando eu vi aquilo fechando tudo, eu não tinha outra fonte, Bateu cara, que desespero. doido. Foi um negócio. Eu tinha os investimentos, Uhum. tenho os aluguéis, mas não era o suficiente caso eu tivesse que perder isso. Então eu falei, Porque cara, até então os teus aluguéis iam sofrer também. sofrer também, com certeza. Inclusive, eu tive que ser empático com os meus locatários. Entender, né? Porque eu precisei de empatia dos meus locadores nos meus negócios do Rei do Churrasco. Olha Então como que você né? é uma uma cadeia. cadeia. Uma cadeia, Se você tem uma exatamente. empatia de lá e você não dá, aí tem a parábola lá do devedor, né? A parábola do devedor infiel lá que Exatamente. Davi mandou ele pagar, né? Aí ele foi, perdoa a dívida do cara, vai e perdoa dos seus devedores.
cara foi e não perdoou e Não mandou matar perdoou. o cara que não pagou ele, sendo que ele tinha sido perdoado. Então, essa parábola me veio muito na cabeça nesse momento aí. Eu não sou um cara cristão e tal, mas eu sigo os ensinamentos cristãos, Caminho sabe? da semente, do Nós dar e somos cristãos, receber, então, né? assim, mas não sou aquele cara de sair pregando a palavra toda, mas eu sempre gosto de citar esses exemplos porque são exemplos que trazem grandes ensinamentos, né? Reflexões, né? Reflexões. Então, assim, pô, meu empregado, meu locatário lá me deu, meu locador me deu, pô, então eu também tenho que dar para os meus aqui. E eu usava o mesmo balizamento, a mesma régua. Eles me deram 3 meses, então eu vou te dar 3 meses também, mano. Eles me deram X desconto, então eu vou te dar esse X desconto aqui também. Entendeu? E eles ficavam alegres também. Então era legal, era um negócio que casou, andou em comunhão. Agora, Sabe? deixa eu te interromper rapidinho. Fique à vontade. Qual foi É seu podcast. a tua sagacidade? Alguém te deu essa ideia? Você falou logo no início que aqui são hambúrgueres, Mini hambúrgueres são artesanais, artesanais. isso, todos eles. Show de bola. Posso abrir? Pode, deve. Porque teve um cardápio onde ele quis Uau! implementar e implementou. E aí, voltando ali nos erros do empreendedor e o que ele pode fazer, eu acredito que essa mudança, Maurício, assim, você incrementar e trazer umas novidades para dentro da marca, faz sentido em você. Vocês estão sentindo o cheiro? Tem que comer um aí, cara. Tem que Vou comer, tem que mais de comer, um. tem que comer. Você acredita que isso também influencia? Lógico que na receita, a gente comentou um pouquinho, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas só para quem está nos ouvindo, você tem um churrasco, você tem ali uma empresa, você acredita que você tem que fazer os testes, você não só, eu decidi abrir um hambúrguer e colocar um hambúrguer, não, peraí, eu tenho uma métrica, eu tenho um teste, eu tenho uma pesquisa de Ela tem que mercado, testar? Comendo? eu tenho uma Eu pesquisa gosto. de mercado. Eu sou o grande testador da marca lá. Show de bola. Posso ser o segundo. Me convide, Me né? convide. A gente tem um grupo de amigos, rapaz, que eles vivem falando disso aí. Quando tiver teste aí, convida a gente vai pra lá. Você manda, A né? gente serve de. Você Olha acha o ponto da Esse é o carne. Olha o ponto. ponto da carne. Senhores. Senhores, não é aquela Senhores. coisa Eu tenho que ressecada, agradecer o pelo meu amor de time. Deus. Olha, rapaz, Mostra, fizeram mostra, um mostra. negócio de prima, né? Esse é o ponto Parabéns de uma aí a verdadeira carne de galera churrasco. da cozinha toda, da churrasqueira, arrebentou. Eu pego no pé nesse ponto aí, ó. Muito bom. Então, Onde Lúcia, foi? respondendo a tua pergunta, Aham. sim. Na época, quando eu fiz o rebrand, eu Uhum. pensava muito nisso porque a gente não tinha um chefe. O meio Uhum. de churrasco era cozinheiros e tudo, Sim. tudo empírico ali, tudo empírico. Eu falei, pô, cara, precisa Sim. ter um chefe aqui, porque eu quero ser referência. Então, eu quero um chefe. A gente trouxe o chefe, fez um trabalho, fez toda essa modificação de prato. Ok. Colocamos outros pratos novos, estilizados, estilo medieval, apresentação medieval. Toda essa situação para trazer um pouco, melhoramos o salão, demos um ambiente, mas eu nunca mexi na reforma daquele lugar ali, porque aquele cliente ele é muito cativo, ele tem um certo receio de eu mexer. A minha vontade era pôr um ar-condicionado ali, mexer, nunca mexendo. Então, no entanto, que as outras unidades que a gente abriu era onde a gente Tinha. fazia os aprimoramentos, né? E Você está aí, em quais lugares de hoje nós só Manaus? estamos na Cachoeirinha. Só na Cachoeirinha. Fechamos todas as outras, estamos só na Cachoeirinha. E aí, a gente implementou os pratos novos e veio a ideia de trazer o hambúrguer, porque o nosso público é muito família, pô. Então, tu vai lá à noite, na sexta-feira, tu leva teu menino para comer carne de sol. Teu menino quer comer hambúrguer, pô. Quer Ele quer comer comer carne batata de sol. frita. Ele quer comer batata frita. Então, a gente trouxe alguns hambúrgueres e, na época, eram 8, 9, e ficaram só aqueles que eram mais apreciados pela galera. Porque eu não sou uma hamburgueria. Eu sou uma Aqui são vários tipos que tem aqui? Não, aqui só tem um, que é o nosso padrão, que é o, Chefzão. que é o Cheese King. Top. Entendeu? Nossa. E aí, nós temos 3 hoje, 3 hambúrgueres, que atende o nosso público. O público vai lá, come, tá de boa, entendeu? Atende, amigo. Se eu fizer Atende. gosto, o meu filho mais velho, os dois, mas o mais velho, é todo dia Aí se eu todo mundo que deixar. comia o nosso hambúrguer falava, pô, eu quero levar para evento, mas é muito grande. Aí veio essa ideia. Então a gente criou o burguinho para evento, que vem desse jeito. O pedido Pronto. mínimo é 2 caixinhas. Então, se você quiser fazer o pedido mínimo pro seu evento, aí Tá pro seu. quanto hoje? É R$70, 2 caixinhas assim. Porra, top, cara. Mas olha a qualidade da carne. Entendeu? E tudo mais. Vem 20 hamburguinhos aqui. E aí você pode pedir aí, te dá desconto. A cada caixa que você vai agregando, ele te dá um desconto maior. Eu tenho chamado... Só Fidelidade. que ele não pode fidelidade. comprar, ele não pode comprar de imediato. Ele precisa de uma reserva de pelo menos 48 horas, 2 dias para o seu evento. Porque ele é para evento. Eu não tenho lá porque é um pão artesanal, pô. Compreende? É feito na hora para Ah, evento. tu não atende pelo iFood ele de imediato. Não, não tem como, porque o pão, o grande sim. O grande Ah, o está grande. disponível lá para você Entendi. comprar. Mas se você quiser levar para o teu evento, Pro evento do teu evento, filho, a gente tem muito para aniversário. aniversário de criança. E aí tem que fazer o pedido 48 horas antes. Aí a gente prepara o pão para você, o parceiro nosso faz o pão, fermenta. Aí fermentação é 24 horas, 24 horas. entendeu?
E aí Cara, faz o muito pão. bom. Então é um hambúrguer que você come e você não se sente pesado, porque o pão é de fermentação. Na verdade, hoje todos os hambúrgueres artesanais já têm pão de longa fermentação, né? Esse tem álcool? Não. Não, né? Que pena. Então, Tô brincando. Tá perfeito, tá a gente pode perfeito. fazer um com álcool. E aí a gente criou essa ideia aqui aí deu muito certo. A galera gosta pra caramba. Tem muitos eventos aí que a gente vende ele. E na tua entrega, tu consegue fazer pra festa carne, alguma coisa, ou só os hambúrgueres, os pequenininhos, Não, para O eventos? para churrasco. evento, É. só hambúrguer. A gente tem. Tu sabia que eu penei um dia desse para fazer meu aniversário? Ano passado, na verdade. Eu tava atrás de quem vendesse o kit festa churrasco. Agora é que alguns estão começando a fazer. Sim. Não De tinha. churrasco, né? Churrasco, né? De fato, completão. Uma boa, cara. É, nós já pensamos nisso, nós fazíamos. Só que era muita trabalheira, cara, ir para um evento de aí Imagino. 20, 30 pessoas, atender 20, 30 pessoas e tu deslocar uma equipe. Como é Então, que tu tem que fazer um é uma investimento, isso outra é fato, é uma empresa. outra É empresa. uma outra Porque eu empresa. não posso deslocar a minha galera que está trabalhando no dia a É, dia, eu tenho que é ter uma outra uma outra empresa. galera. E para tu ter uma outra galera, tu tem que estar com ela à disposição. É. Então, o ideal é que tu tenha vários eventos. Só que tu só vai ter vários eventos quando tu começa a fazer evento e tu vai sendo divulgado. Isso demanda aí um ano e pouco, para que É. você passe a realmente conseguir fazer esses eventos. Então, eu não foco muito porque tem churrascos que focam só nisso, Uhum, só em eventos. uhum, Entendeu? Joga a uhum. câmera aqui, RP. Só pra. Esse aqui é o boné, tá? Tô ficando rouco, não estranhe, tá bom? Garganta tá fechando. E nesse exato momento eu anuncio o novo patrocinador do Papo Caboclo. Como assim? Como diz o Caboclo. Como Vai ser assim? estudado. Calma, calma, vai ser estudado. Depois, quando Já a está gente combinado, já está finalizar, Já tá tá combinado. 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 Cara, É, eu gostei demais. é uma É bom delícia. pra Eu caramba. sou suspeito, o marido ali, se deixar, Ulisses, é todo dia ele quer pedir, É o tá? nosso maior cliente, né? Eu é que digo que não. Ele, o Glauber. O De, Glauber veio pedindo nossa. lá. A partir E de deixa eu te agora, falar, eu meio defendo a casa, viu? defesa da casa. Falando em negócio futuro, vamos passar um pouquinho aqui para o futuro. Você falou um pouquinho ali, eu deixei que a galera quer saber o que nós temos de novidades. Então, assim, vamos falar de negócios futuros. Vamos falar aqui, no seu ponto de vista, como que você enxerga o empreendedorismo no Brasil, como que ele se comporta no futuro, e traz para a gente aqui as novidades que você tem aí no mercado, que eu sei que tem umas novidades bacanas de investimento, para você que quer investir, quer começar a fazer dinheiro, né, no Invista no Papo mercado, Caboclo. só com internet, o celular de casa ali, o que você pode fazer? E fala um pouco da sua empresa, das outras empresas, dos outros negócios para a gente. É, a gente, a gente, como eu falei no início, né, nós vivemos num país difícil, né, de empreender, mas um país maravilhoso de muita coisa, né? Eu amo o meu país, amo mesmo o Brasil, assim, mas eu tenho uma tristeza profunda de como o Brasil está caminhando, para onde o Brasil está caminhando, e isso me Demais. amedronta, né, É nesse, assombroso. nesse ponto, né? E me amedronta não por mim, porque eu sou convicto dos meus valores, dos meus princípios, do que eu tenho de convicção, mas me amedronta pelas minhas filhas que estão crescendo aqui, Futuro, né? futuro, tudo isso. E isso me faz fazer movimentos maiores, né, para que a gente possa realmente entregar algo que a gente pode, inclusive até para os nossos mesmo, porque quando a gente faz um movimento desse e que você só pensa em você, você vai ser egoísta de qualquer forma. Não interessa. Então você tem que fazer um movimento sempre pensando no todo, né? Nunca só em você. Por mais que se inicie pensando na sua família e em você, mas você entende que todo movimento que é bom, ele vai se expandir. Que a bondade ela vai longe. É luz, né? Então, se você inicia um movimento ali, tende-se a crescer e você estender a mão para os outros. Então, a pandemia me trouxe isso. Eu fiquei com medo na época. Eu já estava desenvolvendo um negócio. Vocês, inclusive, tiveram com um dos meus sócios aqui, com o Uhum. Charles, na quinta-feira passada, né? Gente Um boníssima. abraço aí, Charles. Um abraço para Ezequiel, também, meu outro sócio. São duas pessoas queridas que Deus pôde me dar a oportunidade de encontrar. E ter os mesmos propósitos e princípios me fez ter o primeiro papel assinado numa sociedade. Já tive sociedade com vários sócios, eles sabem disso. Vários. Eu tenho vários negócios com várias pessoas que eu não tenho papel. Mas com eles foram as primeiras pessoas que eu pude ter um papel. Eu falei que eu só iria assinar um papel com alguém que tivesse o meu mesmo princípio, o mesmo valor. E nem todo mundo é igual. A gente sabe disso. Nós temos nossa divergência, a gente briga pra caramba lá. Mas no final das contas, a gente sabe para onde a gente quer ir. A gente acredita nas mesmas coisas, nas mesmas convicções e É verdade. sabe o objetivo do negócio, né?
não é porque a gente trabalha com dinheiro, com investimento, que tem que ser de qualquer jeito. Pelo contrário, eu entendo que dinheiro é bênção. E dinheiro sendo bem executado na mão de pessoas boas, Uhum. vira bênção maior ainda. Você transforma muito mais vidas. E é esse o nosso propósito. Então, quando eu comecei a trabalhar lá em 2018 com o Charles, foi quando eu o conheci, eu via um cara fantástico no modelo de operação cambial internacional. Eu falei, cara, eu vou levar esse cara. E a gente conheceu ele ia entrar numa furada na época e eu fui estudar com ele, porque eu tinha entrado num golpe de uma pirâmide financeira. Ele falou. E, e aí eu fui estudar com ele nesse dia e vi ele querendo cometer o mesmo objetivo, o mesmo entrave ali. E eu cheguei para ele, conversamos pra caramba. E ele já rasgou um monte de elogios, dizendo que ele me admirava e tal, que o doutor Reis faz. Eu falei que nada, não tem nada disso não. E a gente sentou, conversou. E eu falei, cara, bora fazer um negócio legal, bora trabalhar isso para que a gente possa expandir o Rei do Churrasco. Era o meu sonho, eu tinha esse objetivo, né? E aí, ele, pô, eu topo, vamos ver o que a gente pode fazer e tal. Aí eu consegui fazer ele entender, perguntei sobre o propósito que ele tinha, qual era o objetivo dele com isso, né? E ele queria impactar as pessoas. Aí eu falei, pô, então não vai dar certo esse negócio aqui. A gente vai trabalhar só para nós, eu tenho que fazer ele entender que ele tem que impactar essas galera que tá aqui dentro. Só que ele quer impactar a galera lá fora, gerando recurso financeiro para que a galera tenha liberdade de pensamento, de geográfica, liberdade para movimentar seu dinheiro, Principalmente, né? entendeu? Existe uma teoria da democracia que fala que enquanto o Estado meter a mão no teu dinheiro, o teu dinheiro é do diabo. Uma coisa que eu não tenho muito assim a ver, mas aquele Renato 38 fala muito disso. Sobre que a democracia foi o Deus que falhou. Justamente por isso. Aquele cara fora Porque, da curva mesmo. porque o reinado, os reis antigamente, era a galera que cuidava bem do seu povo. A questão é que nós fomos colonizados por reis corruptos, que vieram expulsos de Portugal. E aí nós acabamos adquirindo essa herança maldita Cultura, que né? chama, né? Mas, no fim das contas, entende-se que esse lance do dinheiro, ele pode ser trabalhado para que se transforme em algo bom na sua vida. Eu tive vários entraves com dinheiro no passado, porque a mamãe, ela falava para mim que dinheiro era do diabo, né? Porque ela vivia brigando com o papai vivia saindo e tal, aí, dinheiro, teu pai, não sei o quê, dinheiro do... Aí eu não posso ganhar dinheiro, porque o dinheiro é do diabo. Então eu adquiri essa crença limitante na Crença, minha né? vida, entendeu? Eu tive que quebrar isso no meio do caminho aí, né? E e aí, então, conheci o Charles e isso não deu muito certo. E aí, eu falei, não, Charles, vamos desenvolver um trabalho. Como ele queria muito trabalhar com muita gente, ele é do marketing multinível. Então, eu vi que ele queria isso. Eu falei, pô, marketing multinível no mercado financeiro não combina. Não dá. Já muitas coisas aconteceram aqui no Brasil para que isso não desse certo. Mas aí, como era o brilho dos olhos dele, e eu era o financista disso, cara, eu vou lá, eu quero esse cara do meu lado, ele me quer do lado Uhum, dele. Aí depois entrou o Ezequiel, uniu forças ali, o que é bom, porque quando tem três não tem empate, a gente é muito democrata, uhum. entendeu? E isso gerou uma convicção muito clara do que a gente tem feito no nosso trabalho hoje. Por isso a gente cresce devagar. Porque se você vê aí, né? Jogo do Tigrinho, aposta e um monte de cassino, tudo. Os caras metem dinheiro lá, perde dinheiro, tira dinheiro da poupança, bota dinheiro lá. Porque o brasileiro parece assim, sabe que ele tem uma inspiração para ser enganado. Parece que o Demais. brasileiro ele tem Você uma acredita que inspiração. ele é muito imediatista, o brasileiro quer porque é Claro, tudo muito muito, por rápido? isso ele quer isso. Então, por isso que o nosso negócio, e a gente tem isso compilado, sabe, enraizado num quadro dentro da nossa empresa aqui, dizendo assim que não é o tempo, aliás, não é o dinheiro que nos define, é o tempo, sabe? Não é pressa, mas é a velocidade. Então, a gente tem que andar com as coisas claras, transparentes, límpidas para as pessoas, para que elas entendam e venham por segurança, não porque a gente está dando dinheiro para elas. No entanto, que a missão da nossa empresa é te tornar independente, te fazer independente, cuidar do teu dinheiro, saber guardar, saber investir e poder ajudar as pessoas que você ama. Acho que vai em Estender. conta, porque ele falou assim, você perguntou quanto que média eu ganho e eu perco, lembra que ele falou? Aí ele explicou o quanto que até bate 20, 26, né? Eu acredito que foi por aí, eu não me recordo bem, mas ele falou, não, minha média é 6%. Tipo assim, é bem Né? verdadeiro, tipo As assim, isso pessoas querem aqui, procurar a gente, né, procurar, eu quero dobrar meu capital, eu quero fazer isso. Cara, você dobra o seu capital, dá, mas tem o tempo. Não é assim que funciona, entendeu? E bacana. eu já acho absurdo o que a gente faz, sério mesmo, porque eu sou investidor. Há um bom tempo eu já invisto. Há um bom tempo eu tô no meio cripto.
Há um bom tempo eu trabalho com o mercado cambial antes da pandemia. A pandemia ela atrasou um pouco os sonhos, mas essa empresa já veio de lá. E aí, na pandemia, eu virei a chave porque eu trouxe ele para trabalhar a expansão do rei. Eu falei, pô, o Charles vai ser o caixa da empresa. Eu vou botar o dinheiro, ele vai multiplicar, a gente vai abrir loja. A gente chegou a uma conta de que ele poderia fazer por ano 2 milhões, 3 milhões para abrir 2, 3 lojas por ano, se a gente quisesse. Entendeu? Pela competência que ele tem. Só que aí veio isso e distorceu um pouco a visão, e aí casou um pouco com a que ele queria. Eu falei, então vamos mudar a vida das pessoas lá fora. Vamos fazer isso. Vamos levar isso. Porque eu também tenho isso. Então tá tudo bem. Que A não gente fica vai lá. só aqui, É, né? é um outro negócio, desvincula do rei do churrasco. É um outro negócio. Entendeu? Então eu entrei como investidor nisso, estou com eles, a gente está fazendo um trabalho legal, a gente tem crescido muito ultimamente, graças a Deus. A gente já, e a Uma Money, né? É uma das empresas que eu tenho aí e que a gente toca juntos. A gente já chegou hoje em 5 países. Nós já temos um time trabalhando na Argentina, nós já temos um time trabalhando no Peru, já temos um time trabalhando no México, já temos um time trabalhando no Panamá e estamos negociando agora com a Colômbia. E acabamos mesmo, tá? Com uns 3 dias, não sei se ele falou isso no podcast na quinta-feira, mas acabamos de fechar um pessoal em Portugal também. Ele não queria soltar. Ele não queria. Eu disse, É. na Acabei próxima. falando, Ele mano. não Na queria soltar, próxima. mas tu soltou, tá soltou bom. porque a gente tinha novidade também. Tá vendo aí, Cara, Charles? desculpa, mano. Tá, Ele tem tá em um lugar casa, nós tá em fechamos casa. Portugal. Então, assim, a gente vai transformando isso e vai devagar mesmo, porque não é do dia para noite que você monta algo que é duradouro. Eu sempre falo para eles, não tem problema. O importante não é o quanto você constrói no espaço do tempo, mas o tempo que você fica para construir, porque aquilo que mais demora para construir, mais demora para ser derrubado, mais demora para cair. Né? Fato. É o bambu, Construir né? castelo de areia, não fácil. dá, é fácil. E a gente tem visto aí vários. E eu falei, ainda tem mais uma grande objeção do público, que é justamente isso que o Brasil sofre: pirâmides e pirâmides e pirâmides. Então a gente não vai ter um caminho fácil para andar. A nossa sorte é que, muito bem visto na América Latina, é porque a América Latina toda já quase usa dólar. Então, $2.000 aqui para nós não é o mesmo que para esses caras. $2.000 para eles lá é R$400, R$500 para a gente aqui, então tá de boa. Entende? Eles já usam isso, eles já são acostumados, nós não. O brasileiro está preso ao real, e esse foi mais um sentimento que a E gente parece que trouxe. vai continuar. Pois é. E aí, mais ainda, né? Entrando. Com o advento do Drex aí no ano que vem, se até os programadores do próprio Drex já deixaram o projeto, né, por conta de coisas obscuras acontecendo, eu não duvido que deve ter coisa aí que vai realmente piorar para nós. Mas A lupa acreditemos tá que aumentando cada vez mais. o Spring Payment também, de tributo, já a partir do ano que vem, no tributário, já vai começar a valer. Para Você já aluguel ouviu falar? também, né? Para aluguel, né? Aluguéis, as doações extemporâneas de holdings criadas no passado não podem mais ser feitas após 2025. Então, se você tem uma hold e tu tem cotas patrimoniais para tu doar para os teus herdeiros, faça isso esse ano. Tá ouvindo aí, né, galera? Aí, ó, já deixa Esse a dica. ano, porque quem fizer a partir do ano que vem vai pagar o imposto de renda sobre o valor real do patrimônio, não sobre o valor nominal, que é o que paga-se hoje, né? E cada patrimônio vai ter seu CPF. Essa é a ideia. Então, galera da holding aí, tem que ter cuidado para fazer o quanto antes essas doações, porque senão paga muito caro no ano que vem. Então, o Spring Payment, que eles chamam, é aquele tributo. Então, o cara vai lá no restaurante, ele pagou lá o meu cupom fiscal, comprou uma carne de sol, aí ele tem lá R$20 de tributo. Aqueles R$20 já vai direto para o governo federal. Na hora, a maquineta já manda. E só fica para mim o meu dinheiro. Aí você imagina só, vamos lá, fazer uma comparação aqui. Hoje, eu sou lucro real, mas a maioria das empresas são simples. E o que faz essas empresas do Simples? E lucro real também, porque eu pago meus impostos a cada 3 meses. Mas as empresas do Simples vão ser mais prejudicadas. Por quê? Pensa só. Vamos pegar o cara ali da mercearia ali no cantinho. Ele é simples. Ele recebe o faturamento dele. Esse cara fatura 50 mil por mês. Ele paga 5 de imposto. Só que desses 5 de imposto que ele paga, 2,5 ele segura porque era do governo. Que agora ele não vai conseguir mais segurar, vai direto pro Ele governo. trabalhava com esse Ele dinheiro. trabalhava com o dinheiro do governo. Ele fazia um caixa. Caixa Esse 2. cara não vai Caixa. mais poder segurar esse dinheiro. Ele vai ter que se virar só com o capital dele. E aí? Como é que vai se virar? Como é que esse cara vai conseguir sobreviver? Aí falam, mas se você está sonegando. Meu querido, o problema não é sonegar. O problema é você pagar alguma coisa e ter um retorno de fato que funcione. É justamente É isso. sobre isso.
né? Eu tava vendo um dia desse aí que o cara tava, um economista bem conhecido, e disse, olha, a gente não tem problema, o brasileiro não tem problema em pagar. E ao final é o que mais paga. O problema é quando você precisa do governo, da tua educação, que é péssima, da tua saúde, logística a nível Brasil é péssimo, principalmente o norte. Aí eu chego nesse Demais. ponto. Como é que é a logística da tua empresa hoje? Tu depende de fora ou ela está fincada 100% aqui em Manaus? Não, ela é uma empresa local, né? Mas hoje os nossos Isso. fornecedores, a grande maioria é local, eu não faço compra de fora, até porque eu diminuí a minha estrutura, né? Mas quando eu tinha lá as 3, 4 unidades, a gente chegava a comprar carreta de carne de fora. Era a única que eu ia buscar fora. Porque frutas, verduras hoje você tem aqui. Até compensaria trazer de fora, mas é um risco grande porque é muito Uhum, perecível. uhum. E o Agora, frete subiu muito. agora as proteínas, sim, elas compensariam trazer de fora, porque eu traria para mim e eu conseguiria desaguar isso no mercado caso isso ficasse empatado, coisa que não acontecia. Uhum. Porque hoje, só com a unidade da Cachoeirinha, a gente vende 8 toneladas mês de carne de sol. Só carne de sol. Caracas. Eu estou falando só carne de sol. Foi abastecido local. 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 Top. Entendeu? Mas eu ainda tenho 100%, né? eu ainda tenho Roda aqui esse 100%. sonho aí 100%, é. de abrir uma distribuição para nós mesmo, trazer carne para nós, Sim. não só para me diminuir o custo disso, mas para me ter mais qualidade também, porque na Argentina, no Uruguai, eu consigo ter carnes, De vamos dizer, de primeiras, mais né? alto padrão por um preço que eu estou pagando aqui, com Sim, carne de, sim. não de segunda, mas de uma, vamos dizer, a primeira linha, mas de segunda linha. Uhum, Da primeira ela é a uhum. segunda. Na Argentina e no Uruguai, você consegue comprar carnes maravilhosas. Eu tenho ainda esse objetivo de trazer, não sei se isso vai rolar ainda, mas é um objetivo nosso de poder fazer isso. E Até hoje o porque Brasil e a Argentina não estão muito bem. por conta da questão ideológica, né? Exato. Mas realmente, e a Argentina tá voando, né? A Argentina tá Tá. voando, El Salvador tá voando, né? Os Demais. países da América Latina em si, no geral, eles estão bem, né? Eles estão Paraguai, cara. Paraguai tá fora da curva aí, meu amigo. Tá Paraguai, quem quiser abrir uma identidade no Paraguai, empresa no Paraguai, abre. O E governo ajuda, sabe cara. quanto é o imposto de renda lá? É 9%, se eu não me engano. 7%. 7%, né? 7% de renda lá. Caracas. Entendeu? E sabe quanto é o imposto de renda sobre renda de fora? Ah, Zero nos dois primeiros anos. Eles toma. estão querendo te levar para lá. Caramba. Tem muitas indústrias que já foram. Então, vamos Marido. lá. Você quer não ser tributado no teu dinheiro tão alto assim? Abre uma Sim. empresa lá, transfere teu dinheiro para lá, o teu dinheiro vai ser pago sobre o rendimento de lá. E nos 2 anos tu não vai pagar imposto. Imposto para E dólar, né? criptomoeda lá. Lá é o Guarani, né? Guarani, Mas você pode mas, transformar para dólar mas lá. Você transforma para dólar. sim. Entendeu? Tranquilo. E o Guarani é uma A moeda maioria boa a para ele, maioria das relativamente. empresas que fornecem eletrônico, tudo é dólar. Pro Né? Eles real recebem em tá dólar. páreo. Pra real. Se eu não me engano, é 3-1 lá. É, Caracas. não é tão alto, não. E o criptomoeda lá no Paraguai está zerado. Então, Paraguai, El Salvador, Panamá, se eu não me engano, Uruguai zeraram o imposto para criptomoeda. O Uruguai zerou também para quem tem imposto de renda lá também. Se eu não me engano, 10 anos também. Então, assim, eles estão tentando atrair o Uhum, máximo uhum. de pessoas porque eles Investidores. estão vendo que o Brasil não está muito legal e sabe Fechando que as o Brasil portas. tem muita gente com grana, e então essa galera vai para Uhum, perto, né? Pra uhum, não ir para tão longe, uhum. vai para perto. Sim, sim. E outro, o Uruguai tem uma qualidade de vida, meu amigo. A lá Santa Catarina, se duvidar, até é melhor do que Santa Catarina. Né? Qualidade de clima, todas as 4 estações, clima, alimentação, né? É Uma vida verdade. É pacata, verdade. né? Não é, Uma parece que vida não é uma tranquila, vida né? agitada. É. No Paraguai. Maurício, quando se fala em legado, né? Quando a gente fala em legado, como que você pensa em deixar o seu legado como empresário, como líder, como um pai? Cara, é uma palavra forte, né? Legado, né? Eu, eu, eu sempre penso dentro da minha casa. O que que eu quero deixar para os meus filhos, né? O que que eu quero que meus filhos sejam, né? Eu sempre falo assim que eu não busco muito. A formação profissional ela é maravilhosa, ela tem que ser uma formação muito boa. Mas eu costumo dizer que os meus filhos têm que ser formados cidadãos de bem, primeiro passo, para depois serem bons profissionais. Porque muito tempo a gente inverteu essa lógica e tornou bons profissionais pessoas razoáveis. E é por isso que talvez o mundo esteja do jeito que está.
Então, acho que a gente tem que buscar, a mudança do mundo passa pela família, sabe? Então, a gente tem que transformar os nossos filhos. E é isso a gente só consegue através dos exemplos. Não dá pra gente falar, filho, tu não pode fazer isso aqui. Aí depois Você tu vai tá lá e lá e tu tá faz. fazendo, tá Uhum. entendendo? Então, é difícil, não é fácil. Como pai, ainda mais a gente, às vezes tá no celular ali, pai, ele chama a atenção, Na hora entendeu? do Ó, pai, almoço. não pode, Seria a pai, famosa frase, faz o que eu faz o que eu O que eu mando. faço, faço, mas mas não não faço. faz, faz Faz o o que que eu eu Faz o que digo, eu mas não faço, faz o que faz mando. o eu que eu faço. faço. Então, eu acho que o maior legado, eu vou no legado do nosso Salvador, eu vou no legado de Cristo, eu vou no legado do exemplo. Eu acho que é o melhor legado que eu posso deixar, não só dentro da minha Como casa, líder. como dentro da minha empresa, é o exemplo de boa liderança, de bondade, de humildade, porque não é sobre o cargo que tu ocupa, é sobre quem tu é, Sim. entendeu? O cargo que você ocupa é passageiro, você é aquilo que você é. Então, a humildade para mim é tudo. Essa tua frase aqui ela é boa, cara. Eu acho que é um grande legado. Lê pra gente. Um verdadeiro líder transforma. Boa. Isso é um bom legado. Mas é isso. Essas garrafinhas foram dadas na reunião de gestão do início do ano, como eu falei, para a composição do tema que abrange o ano, né? Para os líderes. Para os Só para líderes. os líderes. Eles receberam essa garrafa. Para que Eu eles te, tomem água eu te e agradeço, olhem, viu? e olhem para essa Eu garrafa te também. agradeço, viu? Muito obrigado. Muito Só para os obrigado. líderes. E aí, quando eu dei a garrafa na mão deles, eu falei, eu quero que vocês Al- entendam a mensagem. Eu quero que vocês entendam essa mensagem. Por que vocês estão... Aí ficaram todo mundo olhando assim. Então, a gente olhou. A frase é bonita, Silvio. Eu falei, não, não é sobre a frase. É sobre o porquê do presente. Aí eles ficaram assim. Aí eu falei, porque isso é uma garrafa de água. Você precisa consumir pelo menos 3 litros a 4 litros de água por dia. Então eu quero que todo dia, quando você beba uma água, você olhe para essa frase e veja qual é a tua missão como líder. Aí ficou todo mundo me olhando assim. Eu falei, é Impactado. para isso que eu botei na garrafa de água e não num E eu, chaveiro. no chaveiro. Foi na garrafa, porque a garrafa de água fica na frente Sim, do cara. Tá aqui, quando a sim, gente sentou aqui sim. no podcast, a primeira coisa que veio foi A xícara, uma a garrafa. xícara, né? Eu ofereci outra coisa, né? Mas Uma tudo bem, água. foi água. Uma xícara com água. Mas me Uma xícara ofereceram com água. uísque, vinho, um monte de É, coisa. oferecemos. Aqui o podcast a gente dá um leque de Opções. opções para o nosso. E ó, cerveja com hambúrguer combinava, né? Você quer? Não, tô brincando. Não? Tá bom. Minha esposa certamente ela ia tomar uma cerveja com hambúrguer aqui. Já Desculpa, amor, estamos mas chegando no A final. gente vai se Oh, aproximando, tá se gente do céu. aproximando. Se eu fosse te fazer uma pergunta, que é a que eu queria fazer lá no começo, eu lembrei agora da bendita pergunta, eu não ia tocar nesse item, mas tu tá tocando ao longo do período do bate-papo, tá? E eu gosto desse assunto. A BR-319, atualmente, ela virou um palanque político, né? Ela é uma grande pauta que ela a cada 2 anos ou a cada 4 anos ela se renova e está no auge. Sim. Quando eu perguntei tua logística, é justamente sobre isso. A BR-319 ela te ajudaria ou tanto faz via aéreo? Ou o que que tu crê sobre a BR-319? Que é um direito nosso, a princípio, mas tu enxerga ela mais como positivo ou negativo? Qual é a tua visão como empreendedor? olha, a gente pode ter vários aspectos, né? E eu acho que de todos os aspectos sobre esses problemas que dificultam o ir e vir, que é vamos dizer, um Tá na direito Constituição. constitucional, no nosso artigo 5º da nossa Carta Magna, lá, é, todo o resto da discussão disso, para mim, é ideológico. Para mim, é ideológico. E é como você falou, há palco de discussão política e ideológica, né? E é óbvio que não precisa ser tão inteligente para acreditar que uma estrada desse porte vai trazer muitos benefícios para nós. Há quem diga, mas vai trazer malefícios também. Cara, toda grande disrupção traz problemas, não traz só benefícios. Sim. Mas é igual o mercado financeiro. O que, que a gente fala? Ah, mas perde também? Eu falei, claro que perde. Tu só quer ganhar? Para mim, quem só quer ganhar nem merece estar lá. Eu falo assim, sabe? É o cara que já chega, quanto é que eu vou ganhar? Esquece. Já. A gente entende. Todo Sim, mundo quer trabalhar, quer saber todo quanto mundo quer vai ganhar. ganhar. Mas se você coloca isso como primeiro ponto da tua pauta, acabou. O teu valor te diz mais do que implícito do que você quer sobre. Então, eu não sei, sinceramente, eu acredito que isso é como você falou, é palco para ganhar voto, para ideologias políticas, porque ainda mais agora, ficamos sabendo, não sei se é verdade, né? E aí a gente tem que apurar melhor, com Sim. melhor veracidade todos esses assuntos por conta dessas coisas de fake news, mas parece que venderam os nossos rios da Amazônia.
Então Poxa, os rios é? É, podem ser eu vendidos. ia comentar agora isso, que você puxou, e eu achei bem interessante, porque saiu, e eu mandei vários relatos para o marido essa semana, e eu acompanhei, e eu fui lá no dia 15, onde ele postou, lá no decreto, e Eu não realmente, cheguei a apurar ainda o e ele decreto. Eu vi tá, muitas mensagens nele. e ele vai ir para leilão, E para uma quem é o filho do Maio que tá vendendo? instituição privada. Para com isso aí, companheiro. Eu não retiro o que eu disse. Ô filho de uma égua. Você tá maluco, velho? Ô, Xandão, releva aí, mano. Não, vá Não você e ele, derrube o meu nosso amigo, lá pra. podcast. Mas Você tá assim, doido. Mas sim, porque foi parece ele. que aí vai a questão dos transportes, mas É. para que isso? No meu ponto de vista, é para botar uma cortina de fumaça na BR, sabe? E não pautar realmente aquilo que de fato ele havia prometido fazer, que era fazer a BR. Uhum. E vai ficar como campanha palanque para a próxima eleição, Novamente para a próxima. entendeu? E aí o povo vai se ludibriando com isso, vai se. Agora você pensa só, eu tenho um amigo que trabalha no ramo de transporte, tem logística, né? Cara, o custo com esses caras, que eles passam semanas na estrada para atravessar a BR, é Uhum. imenso, meu amigo. Fora as manutenções que tem que dar nos caminhões e tudo Que mais. não são Por baratas. isso o frete é caro, entendeu? Porque tem meses do ano que a BR é intrafegável, por conta da chuva, né? Tá chegando agora. Então é muito difícil trafegar pela BR Aliás, não 319. era pra estar chegando agora, porque era época de verão, né? Mas eu acho que ela. Será que já está vindo mesmo? Realmente está chovendo mais do que o previsto, né? Tá Nem era muito previsto bonito. chover. Incrível, tá Setembro chovendo é um dos piores meses, né? mais quente. Mais E do quente. Neida tá Sim. chovendo como nunca choveu em setembro. Que Não lembro teoricamente era para a disso. chuva chegar em novembro, mas parece que a gente não vai ter uma seca tão alarmante assim, né? Nem vai ter seco, eu creio. Então, é- 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 não É tem mais o que se política. falar sobre, é crime ambiental, cara, Ela BR-319 já já existe. existe há 40 anos, pô. Há 40 anos não, acho que ela se fala em asfaltar há 40 anos, Mas né? o meu avô fez parte da abertura da BR-19. É 40 anos que se fala numa pavimentação Da dela. Ou pavimentação, seja, exato. a rua está lá, ela já existe, já passa diariamente caminhões, carros e tudo lá. Qual é a dificuldade de asfaltar? É uma outra filha de uma égua que disse que a gente não tem direito de estar passeando. Eu não falei o nome dela, eu só disse que é. Mas, Enfim, de mas, fato, mas, estamos mas Uhum, nos uhum, aproximando. uhum. É, logo, logo vocês vão ver com mais frequência, tá? Aqui no O nosso Rei do Churrasco. podcast. Talvez, de repente, todo o episódio. Vamos ofertar para os clientes, né? Vamos, Para os nossos sim, convidados. sim. A gente tem projetos aí para apresentar ainda, no in-off, quando fechar aí, tá bom? Mas, senhores, eu quero suas considerações finais, suas Por mensagens, favor. principalmente para aquela câmera ali. O que você deixa de mensagem para quem quer sair da sua zona de conforto, pensar em empreender e qual seria a grande chave? Ou se a tua chave não serve para a Lúcia, não serve para mim, ou é uma chave universal, qual é a teu dizer? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, Nós por que vocês terem me agradecemos. recebido aqui. O papo foi bem Espero que legal, tenha bem gostado. gostoso. Pô, foi top. Foi bom. Depois com hambúrguer vai ser melhor ainda, né? Então, eu acredito que tem muitas chaves que servem para abrir portas diferentes, sem dúvida nenhuma. Mas existem chaves mestras que abrem mesmas portas. Então, com certeza, trazendo essa metáfora, todo ensinamento de um grande líder, de qualquer pessoa que seja, ela pode servir sim para você que queira adquirir isso. Mas eu acho que a grande mensagem que fica aqui de tudo que nós conversamos hoje é que tudo que você pode construir, não estou falando de algo material, tá? Aliás, inclui também o material, mas é relacionamento, família, espiritual, tudo tem a ver muito com você, com nós mesmos. É nós com nós. Nós temos que vencer os obstáculos que nos travam. Não existe algo externo que nos trava. Isso são criados por nós, né, e pela nossa cabeça. Então a nossa mente, ela é tão forte que ela pode criar coisas incríveis e inimagináveis na nossa cabeça, né? E tem uma frase que diz que, acho que é em João, fala: vós sois Deus. João fala na carta de Paulo. Vós sois Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que vocês têm o poder que eu tenho. E vocês podem ter esse poder que eu tenho, só que a gente não acredita nisso. A gente pouco acredita sobre isso. Então, hoje a gente começa a ver
com essa questão dessas inteligências emocionais, muita gente destravando, PNL para cá, PNL para lá, o autoconhecimento. E o autoconhecimento te traz isso, né? Sobre que se você se conhecer, e o Sócrates já dizia isso, conhece-te a ti mesmo, né? Conheceis a verdade vos libertará. Quando você conhece isso, essa chave passa a ser uma chave mestra. Aí você não precisa da chave do outro para abrir o que tu precisa abrir, Show de bola. entendeu? Caraca, explodiu agora essa, né? Foi E- muito top e- essa, né? Você tem uma chave mestra, porque você tem o autocontrole de conseguir fazer aquilo que você quer Sim. e quando você quiser. E muita gente coloca culpa no outro. Ah, porque isso, porque aquilo. E nós mesmos erramos. Eu não estou aqui me evitando, me Isentando. isentando disso. Uhum. Nós somos assim. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente entender que a gente é gigante, a gente vai a qualquer lugar. E o maior legado que eu deixo é da garrafa mesmo, porque eu acho que é uma coisa que me traz, né? Um verdadeiro líder transforma. E a frase que eu sempre digo, né? Quem não faz mais do mesmo é rei, né? Vida longa ao rei, vida longa ao Mona e vida longa ao papo caboclo. Amém. Que Amém. esse papo Amém, seja muito amém. próspero e que muitas terras molhadas sejam pisadas ainda por aqui. Amém. Né? Amém. Obrigado, gente. Lúcia, Valeu. RP, gente RP gente finíssima. finíssima. Show de Só bola. agradecer mesmo, mais uma oportunidade, esse empresário aí que a gente tem aqui no Amazonas, a gente pôde conversar. Fica, eu acredito, que uma pausa para uma segunda chamada, Com né? certeza, Porque tem com certeza. muitas coisas Tem que vir boas ali os Charles, né? ainda. Eu acho, eu acredito que fica bom, né? Só de financeiro, porque os nossos internautas pediram para que a gente pudesse falar mais sobre números, sobre finanças, oportunidade. Vai ser legal. Acredito que fica bacana isso aí. Eu gosto muito disso. Agradecer a você, agradecer a toda a equipe, o RP Marido, eu te amo, tá bom? Isso é maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigada, viu? Só tenho que agradecer, tá? Por você até aqui, este momento, estar nos acompanhando. Curte lá a nossa página, deixa lá o seu curtir, ativa o sininho para que a próxima entrevista você possa participar, tá bom? Eu só tenho a agradecer, meu querido. Valeu. Muitíssimo Eu que obrigado. agradeço. Muitíssimo obrigado mesmo. Lúcia Mota, mais uma vez você abrilhantou o espaço. RP sem comentários. E é isso. Aqui o papel é reto, ele é solto, ele é extremamente Acabou. caboclo. Até a próxima, se Deus quiser e ele permitir. Valeu.